Bem-vindos de regresso ao Aqui Entre Nós. Já há algum tempo que não estávamos aqui na vossa companhia. É com enorme gosto que retomamos esta rúbrica do Aqui Entre Nós e hoje com um convidado muito especial. E eu explico porque realmente os nossos convidados, assim entendemos que são sempre muito especiais, mas o Ruben Betancourt é um convidado especial e está aqui hoje ainda mais uma maneira especial, que nós já andamos aqui à volta um do outro há anos que andamos para tentar concretizar esta nossa conversa, que é isso que queremos fazer aqui hoje, é conversar com o Ruben, precisamente porque achamos que faz sentido, justifica-se, e há tanto tempo que andamos realmente com esta intenção, que hoje finalmente se concretizou. Ruben, muito obrigado pela disponibilidade que teve para estar aqui um bocadinho connosco. Parabéns desde já, e vamos obviamente falar sobre isso, por toda a sua carreira. Eu não é provavelmente minha intenção fazer disto uma coisa biográfica, nem tanto, até porque isso o Ruben já fez noutras vezes, mas obviamente vamos ter que falar um bocadinho das origens e da carreira, mas acima de tudo perceber aqui algumas particularidades, algumas das suas paixões que foi encontrando ao longo desse tempo todo, de maneira que reforço, muito obrigado pelo tempo que tirou para estar aqui, e vamos começar com algo que eu gostaria de saber, porque há aqui também algumas curiosidades, para além daquilo que é público, também há aqui umas curiosidades, que é, lembra-se qual foi o primeiro instrumento que tocou? Foi uma guitarra ou foi outra coisa qualquer? Primeiro, muito boa noite, obrigado pelo convite, Mário, é sempre um gosto poder fomentar aquilo que é a nossa cultura, e com gente de valor que tem feito acontecer aqui na INA. Portanto, é sempre um gosto poder partilhar estes momentos de nostalgia, de partilhar um pouco aquilo que realmente tem acontecido ao longo de quase 25 anos de carreira e voltar à terra para poder partilhar com aqueles que realmente sempre comungaram comigo ao longo de uma vida inteira. É sempre um gosto. Muito obrigado. No que diz respeito à sua pergunta, a verdade é que o primeiro instrumento é conhecimento público. Aos 6 anos já puxava das danças de pandeiro, ou seja, o nosso tradicionalismo, a nossa música folclórica, que também fiz parte. Venho de famílias que a música sempre foi incutida no seio familiar. O meu pai, Manuel Betancourt, sempre esteve afeto àquilo que é as nossas tradições, às touradas. Portanto, de certa maneira, houve sempre aqui uma simbiose da minha parte com... Mesmo de casa? Foi mesmo de casa, ou seja, minha irmã tocava violão, o meu pai tocava o acordeão, minha mãe segurava os casacos, mas também se envolvia naquilo que eram as atividades profissionais e de cultural também que nós estávamos envolvidos. Mas o primeiro instrumento talvez que tenha sido, realmente foi o pandeiro e o violão, não é? Portanto, na altura tive muita sorte em encontrar o professor Vítor Castro no meu caminho. Curiosamente, ele dava umas aulas na Junta de Freguesia de Posto Santo, naquilo que estava envolvido com a música na música tradicional, ensinava a violão, ensinava a viola da terra, e depois é que houve algumas circunstâncias foram-se aproximando para aquilo que era a sua especialidade, que era a guitarra clássica, com quem eu partilhei praticamente quase 12 anos da minha vida, não é? Portanto, foram mesmo muitos anos. Curiosamente, fui o único aluno que ficou daquele seio de alunos de quase, na altura, talvez uns 5 anos, ficou dali. Depois tive aulas particulares e depois acabei por me tornar, tive que dar o encaminhamento para o conservatório, na altura o antigo conservatório de Agroideroísmo, que era ali na Rua dos Canos Verdes, não é? Aliás, ali há muitos anos que passo lá com alguma nostalgia. É sempre... Portanto, o primeiro instrumento realmente foi o pandeiro, o violão, e depois o encaminhamento, o sonho começou-se a propagar, e foi realmente para outros mundos, não é? Pois, a pergunta que fazer será um pouco óbvia, mas que tem a ver com isso. Que peso e que, obviamente, que esse envolvimento dos bailinhos, não necessariamente, porque sabemos, obviamente, senão também as coisas não teriam evoluído desta maneira, durante quanto tempo é que houve essa ligação formal ou efetiva aos bailins, e, em rigor, que peso é que realmente essa relação acabou por ter, porque o Ruben está a dizer que começou com pandeiro, portanto, obviamente que há aí alguma ligação à música. No geral, que peso é que realmente essa nossa tão rica tradição acaba por ter no seu percurso? A verdade é que o facto de estar envolvido nos lembra sempre, não é? Reaviva sempre a memória daquilo que realmente são as nossas tradições. A verdade é que fui quase obrigado a disciplinar-me para encaminhar-me para outro mundo. Muito cedo, a minha paixão pela guitarra foi instantânea, ou seja, até os meus pais quase que se obrigavam a tirar do instrumento para eu poder conviver com, porque o meu tempo era todo passado a tocar guitarra. Aliás, muitos dos meus hobbies, e para quem não sabe, é natural que as crianças, na sua idade jovem, têm tendência a experienciar muita coisa, não é? Estive envolvido com o futebol, estive envolvido com os escoteiros, portanto, é dar a possibilidade de poder experienciar outro tipo de competências, ou de experienciar aquilo que pode ser um eventual futuro, não é? Então, andei envolvido com o futebol, na altura
curiosamente era no Posto Santo, o Carioca, ou seja, tempos mais tarde o treinador, o Paulo, o Mister foi treinador da Lusitânia. Meu pai chateadíssimo, porque era benfiquista, totalmente benfiquista, mas como era o antigo treinador, foi-me convidar para ir jogar para a equipa quase rival, que no final de contas era o representante do Sporting aqui na ilha. E, portanto, foi nessas... Então ainda jogou no Lusitânia? Joguei no Lusitânia. Aliás, joguei contra o próprio Angrense, muitas vezes. Ou seja, e curioso, há sempre algumas nostalgias, que na altura era o Jaime Saidi, que toda a gente o conhece, o irmão da Mónica Saidi, que era sempre aquela rivalidade, às vezes nos falamos, e assim, eu lembro-me sempre desses momentos, quando joguei no campo do Angrense, alguns momentos assim. Então, portanto, essencialmente, quando experienciei esta cultura, como se envolveu nessas competências, eu fui quase obrigado a escolher. A pessoa dizia, bem, para ter as unhas tens que deixar o futebol. Se queres realmente enverdar por isso, eu, por volta dos meus 14, 15 anos, tive de tomar uma decisão muito séria, porque o investimento pessoal para se conseguir vingar neste mundo tão do nicho e da especialidade tem que ser uma dedicação completa. Total, não é? Total. É total. Não é quase, é mesmo total. É mesmo total. Ou seja, é preciso escolher uma coisa só e tem que ser todo o dia, afincadamente. É inevitável chegar-se aos níveis que tive a sorte de conseguir chegar. Também acredito que foi um bocadinho de mérito do registro da minha personalidade, que é muito de intensidade. Foco. Muita intensidade e mesmo muita disciplina. Agora, talvez noutra fase da vida, um pouco mais relaxado, mas na altura recordo-me que estava 8, 9, 10 horas por dia. Ou seja, fora os outros registros, não é? Eu digo sempre que o ano mais difícil, talvez um dos anos mais difíceis foi o meu 12º ano. Ou seja, quando tinha o curso B, que era suposto entrar em medicina, ou seja, estava a encaminhar-me para não na medicina tradicional, mas na psicologia, ou seja, era para ser psicólogo, ou seja, sempre gostei muito de psicologia. Deixa-me só vou interrompê-lo, porque era uma das perguntas que eu tinha mais à frente, mas vou aproveitar agora, não consigo, mas não perca a sequência, que era, se não fosse então guitarrista, podemos dizer que é guitarrista, música, executando, seria psicólogo? Talvez, porque a verdade é que eu leio muito sobre o assunto, ou seja, eu sempre fui muito estudioso e sempre fui muito curioso com a questão daquilo que é o acesso da nossa mentalidade para, ou seja, o sharpness, ou seja, como estar focadíssimo, converter a nossa energia mental para converter numa situação de ação, não é? Ou seja, a música liga... mecanismo que tem. É o mecanismo da criatividade, não é? Ou seja, de encontrar soluções. Sempre fui um homem muito dos puzzles. Ou seja, consigo descobrir rapidamente padrões e implementar no meu dia-a-dia para manifestar o produto final. E isso sempre foi uma dos meus grandes escolas, é a situação relacional. E a psicologia vem exatamente por aí, encontrarmos soluções que viabilizem a nós chegarmos a um propósito. E, portanto, essencialmente a psicologia vem aqui comatar. E na altura, então, avançando voltando àquilo que estava a dizer, ou seja, na psicologia, se fosse... era uma das coisas que eu estava para enverdar e realmente foi um ano bastante difícil, porque eu tinha que fazer o curso, estava atrasado nas disciplinas teóricas no conservatório, porque em virtude de ter estado só fincado ao instrumento, o instrumento evoluiu-se, mas as teóricas ficaram para trás. Então, tive que fazer praticamente 3 anos de conservatório num só. Ou seja, juntando-me ao curso completo de matemáticas ágeis e afins, para poder entrar na eventualidade de não seguir música, ter a psicologia como opção, mais a questão do instrumento, ou seja, um instrumento para poder viabilizar-me. Tanto é que quando fui fazer o exame à Universidade de Aveiro, que curiosamente na altura não havia informação suficiente, eu pensava que só podia me candidatar a uma única universidade. E o mesmo aconteceu quando fiz o meu Master, ou seja, só me candidatei a uma única escola para poder ingressar no meu Master. Ou seja, de certa maneira, o meu caminho estava destinado para ser assim, não é? Acredito piamente, aliás, tanto é que eu acredito que eu sou um rapaz que tem muita fé. Muito bem. Sou um rapaz que olha muito para além do horizonte, das oportunidades. Os meus planos são sempre no prazo de... Naturalmente vamos falar um pouco, na Pintologia é um projeto há 20 anos, mas os meus planos são sempre na margem dos 5 anos. Ou seja, quando eu faço uma planificação, ou quando estou a prever o que é que vai acontecer, é horizontes sempre com muitos anos. E uma das coisas que tenho vindo a perceber ao longo do meu tempo é que eu sou um rapaz muito resilientador. Ou seja, eu consigo aguentar-me numa situação de desconforto por períodos muito largos.
E talvez nas questões do trabalho, na situação profissional, realmente é um manifesto fantástico, porque os momentos de desconforto são permanentes. E São aqueles que nos mudam, não e é? é aqueles que nos fazem crescer e encontrar soluções. E ao longo do tempo, que vejo quando uma situação não se resulta de imediato, é porque realmente tem um efeito ainda muito maior do que aquilo que realmente eu pensaria que iria ser. E esta questão, nomeadamente agora do projeto da Pintologia, não é? Apareceu-se o Covid, ou seja, tudo este disputar desse projeto fantástico, que vamos com certeza falar um pouco, não é? Sim. Aparece exatamente neste circuito de uma situação que era suposto ter acontecido e não aconteceu. Ou seja, eu fui para o Canadá, agora desmistificando um pouco o percurso, portanto fiz o meu conservatório, fui para a Universidade de Aveiro, onde tive praticamente 3 meses depois de ter começado o conservatório, aliás, a Universidade de Aveiro, a minha licenciatura em música na especialidade de guitarra. Comecei logo a ganhar prémios. Comecei este ato de personalidade que eu tenho hoje tem muito a ver com a questão do empreendedorismo, que era algo que na altura não sabia o que era, não é? Ou seja, ser um Sim, nem se rapaz, falava, ser provavelmente. quase um líder que usa a música como forma de veicular a sua emoção, mas no final de contas sou um homem de negócios, sou um homem de encontrar soluções. O ganhar prémios, neste caso, eu vou Sim, interromper para a naturalmente, gente tornar isto naturalmente. em Uma diálogo, conversa, sem exatamente. querer, obviamente, pôr em causa a sequência de raciocínio, mas vai-me dando pistas para eu tirar aqui. Essa questão dos ganhar prémios, foram esses primeiros prémios que ganhou nesse processo da universidade, quando estava a dizer Sem dúvida. professor? Os prémios aqui é preciso clarificar que não são questões de... Que peso é que ganhar prémios tiveram Os e têm, prémios, eventualmente? os prémios, o que é que os concursos da especialidade vêm aqui a fomentar? Vêm aqui a fomentar a possibilidade de ser visto em meios que nunca fomos descobertos. Ou seja, bem. os concursos, essencialmente o que veicula é essa experiência, experienciar lugares que de outra forma não se conseguiria lá chegar. Então os concursos, nós é que pagamos do nosso bolso por inteiro, que fique bem claro, não existem patrocínios, nada do género, pagamos por inteiro a inscrição, a estadia, a viagem e todo o investimento pessoal que é para conseguir estar na performance para lá estarmos. Ou seja, é um investimento brutalíssimo. Na competição. Na competição, ou seja, e sem garantias, não é? Ou seja, Sim, não, naturalmente, não é? sem qualquer tipo de garantia. Ou seja, dos praticamente 32 concursos que eu fiz, ganhei 24 prémios completos. Muito bem, impressionante. Naturalmente, que tem as suas fases, isto foram praticamente ao longo de 5, 6 anos que fiz concursos. Naturalmente que os primeiros concursos são aqueles que nós não conseguimos vincular. E fui curioso, durante o período que estive no Estado de Aveiro, fiz praticamente 3 concursos, não tive resultados. Era muito comum nós irmos uma masterclass e se houvesse um concurso no festival, ficarmos para fazer, não é? Até que depois começou a acontecer o contrário, que eu só iria mesmo aos concursos e não fazia masterclass. Ou seja, nem tão pouco me envolvia naquilo que era ter a educação ou ter o contributo de outros professores sobre, quando já tinha um professor de peso que estava a fomentar. E curiosamente, na altura que estive na Holanda, esses concursos, que realmente tive muitos prémios, na Universidade de Aveiro tive alguns, praticamente 2, 3 prémios. O primeiro concurso ibérico ganhei o primeiro prémio. Foi o primeiro dos primeiros concursos que eu fiz, 2, 3 concursos e tive logo um prémio. Mas aliás, o meu primeiro concurso ganhei logo o primeiro prémio, assim é que foi. Dos 2 seguintes é que não tive, porque já eram concursos internacionais, já tinha outro tipo de calibre de concorrentes de competição, já não conseguia vincular. Mas a verdade é que os concursos é isso que permite, é abrir portas para poder Ou partilhar. seja, é muito engraçado ficar com a taça, mas realmente o que acontece após é... Eu acho que é onde nos coloca, porque nos abre a porta para poder mostrar o nosso valor. Não é? Reconhecimento também, naturalmente, o não é? reconhecimento e depois começa-se a sedimentar uma comunidade que já conhece o nosso nome. Aliás, a experiência mais fantástica disto tudo foi em 2021, aliás, durante o Covid, exatamente 2021, em período de Covid, fui tocar... exatamente, foi em período de Covid, exatamente. Fui tocar à Sérvia num festival que é talvez um dos meus festivais mais importantes que nós temos no nosso circuito, chama-se Guitar Art, ou seja, é da especialidade completa, é dos 5 festivais mais importantes da guitarra no geral. Nós tivemos lá, já tiveram lá a Tommy Manuel, já teve lá a Marisa, ou seja, eu fui o representante português que foi fazer o concerto num concurso e num festival que já tinha sido premiado 2 vezes. Ou seja, já tinha ganho o segundo e o terceiro prémio nesse mesmo festival. Foi transmitido para praticamente 6 milhões de pessoas em direto. Ou seja, na maior, tudo o que é a rede da música erudita entre Macedónia, Sérvia e também Montenegro, que há um canal da especialidade que transmite em direto. Praticamente
no dia tive o cuidado de saber que houve 52 operacionais no ar para poder fazer a transmissão do concerto. Ou seja, foi realmente um evento de grande peso que hoje guardo com muito carinho, porque já tinha ganho o prémio e depois mais tarde fui convidado para ser professor, júri e concertista no próprio festival. Portanto, naturalmente, quando nós vemos pessoas que estiveram antes fora do nosso alcance, não é? Porque eram professores, eram pessoas conceituadas, e nós já começamos a ficar no mesmo registro. Antes eram nossos... éramos fãs e passamos a ser colegas. Ou seja, isto é uma outra fase da vida que naturalmente... Sim, é importante para si. Obviamente que é para todos nós, mas estamos a falar de uma carreira particular, de um circuito particular. É claro que é importante, mas quão importante é esse reconhecimento pelos pares? Eu não sei, eu pergunto, porque há aqui, repito, há algumas curiosidades das quais, obviamente, eu não domino nada. É um mundo muito competitivo. Como é que é essa relação com os pares? O reconhecimento por parte dos pares? Começando pela parte do quão importante é, a verdade é que estar no circuito da especialidade torna-nos uma pessoa da especialidade, não é? Ou seja, aí é que existe total reconhecimento, porque nós temos realmente tão bons quanto nós acreditamos ser, não é? A verdade é que o facto de ser reconhecido pelos pares é também um contributo, uma motivação que realmente o nosso caminho está a ser devidamente bem feito. E é isso que foi talvez um dos momentos importantes, como também fui tocar a Istambul, ao Festival de Istambul, na Turquia, em 2019, também do circuito de colegas que andamos em concurso, que depois se tornaram os diretores do próprio festival, de um festival de peso de quase 19 anos. O Guitar Art foi o ano que eu fui, fez 25 anos de existência, ou seja, já é um festival com bastante peso. Já passou tudo o que lá passou. Aliás, no ano anterior, salvo erro, tinha lá estado a Marisa, a fadista, como representante portuguesa. Eu fui no ano seguinte, ou seja, e da especialidade, ou seja, nunca se tinha visto antes uma pessoa da especialidade portuguesa lá no próprio festival. Portanto, tudo isto tem um misto de emoção, de responsabilidade, um dever de responsabilidade também. Mas isto, naturalmente, que é a profissão que eu escolhi, de ser um especialista da especialidade, não é? Não sou um especialista do geral, não é? Mas da especialidade. E que tornar-me, essencialmente, este reconhecimento é quase gratificante depois de uma vida inteiramente dedicada. Aliás, eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se que a nossa geografia não define a pessoa. Isso é fundamental. Ou seja, sermos ilhéus, e ainda faz muito tempo que eu li uma frase do Miguel Monjardim que dizia: há pessoas que são ilhéus e que ficam na ilha, e há pessoas que são ilhéus que vivem para o mundo. Que a sua mentalidade, apenas a sua geografia tem que ver com o facto de fazerem uma escolha para viver, mas não fazem parte dele, não é? Eu sinto-me em casa por viver agora, já vivo cá praticamente, as pessoas desconhecem, mas vivo cá, já estou residente há algum tempo. E a verdade, cada vez mais sinto que isto é um espaço meditativo, preparatório para o que realmente aí vem. Porque Quando existe a ilha. Sim, a ilha é o espaço que eu encontro a minha paz. Naturalmente que tenho circunstâncias pessoais que me obrigam também aqui a estar e que eu sinto esta necessidade de voltar e de ficar, mas também criei um sistema que me permite fazê-lo daqui para fora. Enquanto houver esta dinâmica naturalmente as viagens aéreas, que é sempre um grande impeditivo para nós conseguirmos chegar, mas quando tudo é talhado com uma margem de tempo bastante larga, tudo funciona. Tem que ser verdadeiramente planeado, com os horizontes bem traçados, com os objetivos bastante claros. Eu acho que a nova geração prende-se muito pelo protagonismo e pouco se prende por aquilo que realmente é necessário fazer acontecer para ser protagonista não é? E esta sabática que eu cada vez mais encontro, que é um silêncio interior para perceber os horizontes e ter uma verdadeira clareza do que é o propósito, não é? Faz com que eu realmente tenha-se vindo a acontecer objetivos cada vez maiores e cada vez o espaço tem maior para os fazer acontecer, não é? Que é sempre uma grande dicotomia, que nós queremos as coisas de imediato, mas as coisas grandes levam realmente mesmo muito tempo, não é? E, portanto, tem sido o meu lema numa situação confortável de encontrar soluções para fazer acontecer e, naturalmente, que este reconhecimento de todos aqueles que estão envolvidos no mercado de nicho ainda é sempre muito gratificante. Vamos atirar aqui uma pedra ao charco. O reconhecimento tem sido mais notório fora de portas ou dentro de portas? Ou não há distinção a esse nível? Aliás, cada vez mais eu tenho sentido que as pessoas têm vindo a reconhecer o meu trabalho aqui na Terra, não é? Ou seja, também o facto de há muitos anos a debater-me, a vincular-me com, as pessoas têm cada vez mais apreciado. A verdade é que
tem havido alguns concertos de peso, não é? Porque o envolvimento deste projeto da Pintologia, que se calhar está na altura da gente descortinar. Para quem não sabe, o projeto da Pintologia vem por acréscimo em virtude de eu estar associado, de certa maneira, por inspiração a este livro que se chama A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Tive a infeliz ideia de o ler e de perceber que havia aqui uma série de dicotomia dos números, da parte da numerologia. Como sempre fui um rapaz que gostar de contextualizar tudo o que eu faço, justificar de forma bastante contextualizada por tudo o que eu faço, há aqui um número fantástico que se chama o número 21. Para quem não sabe a história do Jules Verne, é uma aposta entre amigos, um rapaz londrino, uma aposta entre amigos como consegue circunnavegar o mundo em 80 dias. E consegue fazê-lo onde sai nesse tal dia 2 de outubro e chega no tal dia 21 de dezembro. O dezembro é o número 12, né? O mês 12, mas se nós virarmos ao contrário os números, também dá o número 21. Então, eu, na altura, 2 anos do Covid, para 2021, e sabendo que toda a figura institucional do país onde corre a obra, que é a família real britânica, também-se ali o número 21. A Rainha da Inglaterra casou-se aos 21 anos, durante 73 anos. Também nasceu no dia 21 de Abril. O marido, que na altura nasceu em 1921 e morreu em 2021. O filho Carlos, o atual rei, fez em 2021 73 anos, onde 7 vezes 3 também dá 21. E o filho do filho, neste caso o neto, o príncipe, também faz anos no mesmo dia que eu, no dia 21 de junho. Então todo o alinhamento sanguinário do trono se alinha no número 21. Então foi por aquilo que eu, nesta situação de ternário, que o número 3 é o número perfeito, dizem eles, não é? Portanto, tive esta aflige ideia de, para o ano 2021, fazer algo extraordinário que já estava no alinhamento, que era a minha associação aos recordes do Guinness. Então decidi fazer 50 concertos com 50 orquestras, em 50 países, numa volta ao mundo em 80 dias, a contar para os recordes do Guinness, em 2021, onde saí então no Dia Mundial da Música e chegava neste concerto à família real britânica no tal dia 21 de dezembro de 2021. Pronto. A tal ternária, que era o dia 21 de dezembro de 2021. Com isto, quando apareceu o Covid, todo este projeto, houve aqui um interregno, ou seja, tive que reestruturar. E aqui que se aparece este nome da pentalogia, onde a minha origem numerológica, associada aos números, passa a ser também a origem geográfica. Ou seja, eu sou um homem angrense, sou um homem terceirense, sou um homem português e sou um homem também, aliás, um homem açoriano, um homem português e um homem também do mundo. É aqui que se aparece o número 5, pentalogia vem da lógica, e então aqui é que aparece o nome da pentalogia à volta do mundo. Pronto. Então aqui é que se aparece este circuito, naturalmente, que é todo contextualizado pelos números, pela minha geografia. Há um contexto à volta à terceira, à volta aos Açores, à volta a Portugal, e depois há um contexto à volta ao mundo que é, no per si, a viagem à volta ao mundo, que estava talhada para 3 meses, passa a ser praticamente um projeto de 20 anos. Porquê? Porque desaparece aqui a origem familiar, que é a minha associação com a questão do Vaticano, a parte espiritual, onde na obra que se dedica ao filho, com o objeto de homenagear o seu pai, se faz um concerto dedicado ao pai, com a entrega do manuscrito, ou seja, da obra que se fez da origem ao próprio Papa. Portanto, há aqui vários contextos que este projeto, naturalmente, teve aqui um grande peso. Esta viagem ainda não foi feita porque passa a ser, aquilo que era inicial, passa a ser a última coisa a se fazer, porque tem a ver com a questão da crescência, porque toda esta viagem vem no alinhamento da história também do livro. E, portanto, essencialmente, este é um projeto que está no encaminhamento e que realmente... Mas para ser concretizado? Não, está a acontecer. Aliás, tem levado algum seu tempo, porque, naturalmente, nós também sabemos que os fundos públicos, para poder fomentar este tipo de projetos, têm os seus timings de candidaturas. Sim. E nós temos que os respeitar devidamente, até porque ninguém sabe. Mas os recordes do Guinness, quando fiz a candidatura, foram 3 anos e meio da minha vida, 6 em 6 meses, religiosamente, a candidatar-me. Ou seja, só a minha 7ª tentativa é que fui aprovado para poder fazer sequer a minha volta. Ou seja, quando descobri que realmente fui aceito, é no momento que realmente descubro esta história, curiosamente. Ou seja, no espaço de 2, 3 dias... Nada acontece por acaso? Nada acontece por acaso. Portanto, quando eu saí quando saí do Canadá, que naturalmente não dei seguimento ao meu doutoramento, e aqui está o verdadeiro desfecho do encaminhamento da minha história, fui para o Canadá em virtude de um doutoramento que não o finalizei, e quando nessa mesma viagem de regresso é que se dá essa luz conhecimento desta obra, que dá-se um encaminhamento à pentologia. Já não sei qual era a pergunta inicial, mas sei que... A pergunta tinha a ver com a questão do reconhecimento dos pares. Não, peço desculpa. Sim, tinha a ver com... se o reconhecimento fora de portas era o mesmo em relação ao dentro de portas. E aí que foi no projeto internacional... Mas se calhar, pegando por aí, realmente este projeto da pentologia que fez com que
encaminhamento do reconhecimento fez que fosse às ilhas, ou seja, fiz 9 concertos em 9 ilhas, 9 meses, porque é a mesma ideologia, mas no contexto regional. Ou seja, todo o encaminhamento deste projeto faz com que, de certa maneira, o reconhecimento tem sido eficaz naquilo que pode ser, para que a música erudita nós bem sabemos que tem que haver algum conhecimento de intelectualidade e de contexto para se perceber que realmente a música erudita é um nicho de mercado. Naturalmente que depois também daqui para fora o facto de ir ao contexto internacional tem o seu retorno, não é? Porque as pessoas que estão reconhecidas fora, há sempre algum conservadorismo sobre essa ideia, que acho que ainda que seja errático, mas a imagem que nós recebemos de alguém ter o seu reconhecimento no exterior faz com que também volte à terra. Sim, normalmente. Essencialmente, esta é a ideologia que se implementa. É quase um requisito obrigatório, não é? Quem é bom lá fora também é porque é bom, não é? Mas a verdade é que isto tem sido talvez também a forma como eu tem-me imposto, né? Ou seja, do trabalho que eu faço, já não tenho dúvidas do trabalho que realmente faço, portanto não há necessidade de uma aprovação constante ou instantânea para me sentir bem por parte de outros, para saber que realmente o meu trabalho tem sido bom naquilo que tem feito. Tanto é que isto, cada vez mais, tem-me cingido às gravações, tem vindo a aparecer gravações da especialidade, que nós vamos conversar com certeza um bocadinho sobre aquilo que tem vindo a acontecer neste registro, mas as gravações têm sido uma forma também de eu começar de certa maneira, a registar os momentos da carreira. Noto muita diferença. Isto é uma curiosidade bastante peculiar, que é nós vermos aquilo que foi há 20 anos atrás e aquilo que realmente é agora, não é? Os rituais, os hábitos que nós temos para implementar o nosso trabalho, os vínculos que nós tínhamos antes e que depois deixaram de ser, tudo tem a sua fase, não é? Era algo que eu tinha, uma das perguntas que estava alinhadas era precisamente essa, o Ruben de há 20 anos atrás, que semelhanças é que tem com o Ruben atual? Em todas as vertentes. Eu acho que o traço maior que eu tenho de igual é a vontade de vencer. A fome de vencer. É a que se mantém constante. Estou sempre na iminência de saber o que é que ainda existe para melhorar. Ou seja, quando faço perguntas para uma crítica, na música é muito natural, especialmente na especialidade, nós estamos constantemente a ser criticados, ou seja, assim, corrigidos, ou seja, não existe... Pelo menos avaliados, não é? É constante, ou seja, os concursos é exatamente isso, e é um dos lugares que eu sentia muito bem, porque não tinha medo do julgamento. Ou seja, nunca tive este medo de autenticidade. E uma das histórias que recentemente falei, publicamente, é que ganhei muitos segundos prémios. Tem para aí talvez uns 16 ou 17 segundos prémios, tem para aí uns 3 ou 4 primeiros prémios e tenho menções honrosas e finalistas, mas no final de contas, o meu grande core são segundos prémios. E a diferença entre o primeiro e o segundo prémio é agradar a... Ou seja, não é a falta de autenticidade, é mesmo agradar. Ou seja, o programa, geralmente essa malta que ganha os primeiros prémios e não é muito incomum haver segundos prémios e prémio do público, na mesma pessoa. Porque é curioso, não é? Porque os primeiros prémios geralmente têm a ver com a tecnicidade, têm a ver com a correticidade da partitura, mas não quer dizer que aquilo que o compositor escreveu seja na autenticidade da representação dele. Ruben está a dizer que aquilo que o público mais sente ou mais lhe agrada, pegando na questão do agrado, é mais emocional do que a parte técnica avaliada por um júri? Sem dúvida. Ou seja, cada vez mais não se prima pelo erro. Ou seja, uma das coisas que eu noto nos concursos, e agora como jurado também, já não nos cingimos tanto à partitura. Nós vemos o espectro principal, a emoção que é transmitida, se realmente a música veicula o espírito. Ou seja, já não é a tecnicidade, se existe o erro, porque o erro é ser humano, faz parte, o erro faz parte. Já não, naturalmente, quando nós queremos distinguir um aluno de outro, ou um concorrente de outro, há particularidades que nós temos que ser justos. E quando o nível de tecnicista temos prémios de altíssimo calibre e nos festivais que são, nós exigimos um certo tipo de rigor, não é? Mas o produto final é sempre aquele que manifesta, não é? Por isso é que eu digo, quando desculpa, uma das particularidades sobre o meu programa, a primeira peça e a última peça são muito bem escolhidas. Não interessa como vai no meio, interessa como começa e como acaba, não é? É sempre a história, não é? Então, esta ideologia da música, o que é que veicula e como veicula, tem muito a ver com a questão da impressão. E é que vem a questão da psicologia também. E talvez estes dois mundos fantásticos, que é a parte da ciência com a parte da matemática, que é a música, essencialmente a matemática, vinculada à emoção, não é? Porque é matematicamente estruturada para vincular a emoção. Essencialmente é este um dos dois grandes cores que eu tenho como na minha personalidade e que foi-me incutido ao longo de todo o meu tempo. Mas a verdade é que este prisma
da forma como tem sido realmente muito interessante. Muito bem. Nesse mundo, a perfeição existe? É quase, porque nós estudamos para realmente sermos Mas perfeitos. existe? Já encontrou? Já tive momentos perfeitos, sim. Já eu bem. próprio já começo a... E olha, por acaso não faz muito tempo que tive esta conversa com o professor Antero, que é uma pessoa com quem o professor Antero Ávila, que é uma pessoa com quem tenho mesmo muito respeito e muita estima, é uma das pessoas que eu tenho no meu seio de exímio daquilo que faz. Realmente é cada vez mais, é uma pessoa estupendamente humilde, que é quase um Deus que difícil de almejar, na sua forma de estar, na qualidade da música. Em quase todos os níveis. Quase todos os níveis. Na música que faz, na forma como se empenha, na forma como se mostra, na forma como se envolve. É uma pessoa das minhas grandes referências. E falava exatamente nisto, que era... há um concerto que para ele parece-me que foi marcante. Foi um concerto no dia 13 de maio de 2023, foi o dia da primeira aparição de Fátima. Tem a ver com o conceito da pentologia, que isso acontece na ladeira, no Museu de São Francisco, e o São Francisco é a ligação ao Pai, porque era o antigo Papa São Francisco de Assis, ou seja, a reputação do Papa Francisco. Ou seja, na primeira aparição de Fátima, ou seja, era um concerto dedicado ao Pai, mas também dedicado à Mãe, em que o Filho se aparece no meio, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é esta ideologia do projeto. Então aqui é que neste concerto, da volta dos 9 concertos de 9 vídeos de 9 meses, o concerto na terceira se acontece no dia da primeira aparição de Fátima, que é no dia 13 de maio. Então, neste concerto, realmente foi um concerto que correu muito bem. E, curiosamente, os erros que eu me vou percebendo na minha performance, gravados, eu estou à espera de os encontrar e já não os encontro. E isto é curioso, porque a gravação é o espaço que não falha, não há margem para erros. Não é? O que está gravado, está gravado. E o curioso é que chega ao seu ponto de eu senti que cometi erro na performance, durante a performance, depois vai ver a gravação e não está lá. O que Como é parece que explica isso? não sei. Se calhar o sentimento que eu tenho de tão rigor não é? Ou seja, o rigor da perfeição e do estudo como nós fazemos e a consciencialização do estudo de horas e horas e horas e horas, não é? E as pessoas talvez não têm... olha, mais um que toca a guitarra. Mas a verdade é que não é. Nós empenhamos... Eu posso discutir abertamente, publicamente, um concerto de festival, são 500 horas de estudo. Um concerto com um programa já sabido, devo gastar à volta de 250 a 300 horas de serviço. Ou seja, são praticamente 2, 3 meses consecutivamente. Isso realmente são números acho que são desconhecidos. São desconhecidos porque quando nós fazemos 4 sessões diárias, eu faço uma média de 4 sessões diárias de estudo quando estou com concertos ou quando tenho concursos, faço aquilo estupidamente disciplinado, 1h30 de estudo. Tem que ser, tem que haver essa disciplina, não é? Tem, e tem que começar a ser. E tem muitos pequenos detalhes, ou seja, o rigor do ouvido é uma coisa, como nós discutimos há pouco, não é? Tenho quase a percepção do meio dB, ou seja, para muita gente... Ou seja, imagine-se, olha, uma das coisas que eu falo muitas vezes, são os pequenos detalhes que nós vamos falando aqui abertamente, sem qualquer tipo de escrúpulos, posso ir abrindo. O facto de fecharem uma porta, o vento, o vácuo, incomoda-me. Ou seja, se me fecharem ou baterem com uma porta ou com... A sensibilidade magoa-me ao mesmo tempo. Já agora... A sensibilidade auditiva tem dessas coisas. Estava a falar na questão de quando estava a atuar, deu pelo erro, mas na gravação não. Será que há aqui uma questão técnica, uma frequência qualquer que a gravação não apanhou e que você apanhou? Ou seja, é algo que eu até hoje nunca... Aliás, isto também é recente, não é? Mas tenho vindo a perceber que realmente o cuidado à aproximação à música, o cuidado à aproximação à performance, é tão afincada que já não espero erros. Mas quando acontece de forma inequívoca, parece que não coexiste no produto final. Como é que lida com o erro? Lido muito bem. Já não há um julgamento, já não há... Mas havia? Mas havia antes. Aliás, eu tinha sempre muito medo da minha memória. Aliás, durante muitos anos sofri de medo de palco. Que seja bem claro. E este overthinking, talvez do medo do julgamento, punha o ónus na outra parte e neste momento é algo que eu já estou confortável com. Ou seja, sei que a performance, no geral, temos que ver a imagem completa, não é? Porque nem nada é perfeito. E não no momento que talvez é uma nota de 10 mil, não é? Mas a verdade é que cada vez mais, como sou cada vez mais consciente com os meus atos, a forma como penso, a forma como lido com as emoções, ou seja, isso tudo foi um trabalho de muitos anos, não é? Este lidar com a ansiedade... Mas foi intencional esse trabalho?
Sem dúvida. Ou sem a dúvida. idade faz a sua parte? Não, sem dúvida. Isto é algo que nós estudamos mesmo, que se bem. chama Psicologia da Música. Muito E o bem. facto de experienciar e pôr-nos em lugares desconfortáveis, nós começamos a ficar confortáveis com o desconforto, não é? E depois este lado do empreendedorismo, que é um mundo muito competitivo, faz com que, se calhar, o nosso thick skin, não é? A nossa pele fica mais grossa às situações, às adversidades da vida. Este facto de não ter vingado, pela primeira vez senti na pele com o Canadá, não foi o lugar ideal para ter encaminhado a minha energia, mas é curioso, se não fosse lá, jamais descobriria este projeto que está a decorrer. Nada acontece por acaso. Nada não é? por acaso, ou seja, foram momentos tenebrosos de conseguir gestacionar o que é que os meus propósitos. Este regresso acontece numa situação menos agradável, faz com que tudo isto reestruture e no espaço de 3, 4 anos a vida volta-se a pôr noutro lugar que se calhar ainda acima do que estava antes, não é? Porque a verdade é que eu não estava satisfeito com... E isto é um bocadinho aquela dicotomia que todos nós pensamos, és famoso e conheces, estar a conseguir vingar, mas eu não estava totalmente satisfeito. Ou seja, eu estava a ganhar muitos prémios, estava efetivo numa escola, estava com a vida bem encaminhada, praticamente aos meus 22 anos estava naquilo que é, se calhar, a vida de 40 ou de 50 ou de 60 anos, e hoje sinto-me muito mais feliz do que na altura, o que é curioso, Muito não é? bem. Ou seja, conseguir encontrar este equilíbrio interior, este equilíbrio emocional para realmente fazer o que se gosta de um lugar fantástico que são os Açores. Nós também neste momento, a verdade é que nós temos outras condições que há 10 ou 15 anos não Sim, tínhamos, também é não é? verdade, A nossa cidade de agroísmo, e isto é, pá, sem problemas em dizer, realmente o professor Alan fez um trabalho fantástico durante o seu mandato e é de congratular aquilo que realmente fez pelo nosso município. E as oportunidades culturais que nós temos visto vêm muito em virtude disso também. A comunidade tem-se juntado nas oportunidades que têm surgido e realmente estão todos os parabéns por aquilo que fizeram. E a verdade é que a cultura tem-se vindo a ver nesse sentido, não é? Ou seja, eu também tenho-me imposto nesse sentido. Realmente tem sido interessante este encaminhamento para os 25 anos realmente são muitos anos para se conseguir ver as diferenças, um padrão constante de conseguir encaminhar-se para outros níveis. Exato. Pois, continua-me a dar dica, até parece que combinámos isto antes de começarmos, porque também uma das questões era como é que vê o panorama atual, não era para agora, mas já agora que falou no panorama cultural, local e tal, tanto a nível local como a nível regional, e eventualmente se quiser também falar a nível nacional, tendo em conta o seu conhecimento da coisa, como é que vê o panorama cultural? E agora vamos falar aqui em Angra, na terceira, como é que vê? Cultural, eu acho não que só até, da música erudita, mas também em geral da... Sim. No geral, acho que temos eventos para todos. Eu acho que isso tem sido uma estratégia bem montada e eu suspeito de falo porque também tenho estratégias montadas nesse sentido, não é? Mas a verdade é que tenho visto a cultura cada vez a crescer mais. E o melhor disto tudo é ver as pessoas realmente interessadas em. Muito bem. Portanto, não é? Ou seja, as pessoas mexem-se para fazer acontecer. Já não ficam em casa porque é inverno. Vão ao encontro de... Vão ao encontro, ou seja, há um estímulo. Não quer dizer que todos os eventos sejam de agrado a toda a gente, mas a verdade é que existe diversidade para fazer escolhas. Já não existe só um evento por dia, já existe 3 ou 4 ou 5 eventos, sim. O que é algo extraordinário. Ou seja, cada vez mais se vê as pessoas a movimentarem nos meios, a terem, naturalmente que isto é preciso ter algum poder de capital para poder, e todas as famílias têm essa possibilidade, mas existem realmente muitos eventos gratuitos, e 90% deles são gratuitos, ou 60% ou 80%, não sei os números, mas realmente há muitos eventos gratuitos que as pessoas podem experienciar e não há motivo para não experienciarem. Eu sou muito apologista que a cultura é uma mais-valia para o crescimento das pessoas. Porque se encontra a forma de expressar a cultura é exatamente isso, é a forma de expressar todos nós, não é? Ou seja, e o facto nas de nós, suas várias frentes. nas suas várias frentes, não é? E a verdade é que a Ilha de Xerém particularmente tem realmente uma tradição ininterrupta, ou seja, é constante. Ou seja, nós chegamos ao Natal, temos aqui um mês inteiro agora de Natal pela frente, não é? Ou seja, eventos quase todos os dias, se não todos os dias mesmo. Logo a seguir vem o Carnaval, pouco mais depois vem o Carnaval. Depois temos a Páscoa, que é sempre um momento de família. Aliás, sim, exato, vem a Páscoa e começa logo as festas outra vez. Ou seja, 1 de maio começa outra vez até dia 15 de novembro. Ou 15 de outubro, ou algo assim das touradas. Atenção, que eu não sou nada contra, até que o meu pai sempre foi conhecido pelas touradas, envolvimento. Sim, para quem não sabe, o meu pai foi, o Manuel Betancourt sempre esteve ligado às tradições. Exatamente.
Aliás, eu até diria que ele se calhar foi um dos pioneiros nesta questão de Se vídeos, não assim, não é? se não Como o exatamente. Foto Gabriel, mas a verdade é que o meu pai, ou seja, quase que é traumatizado com ouvir o Oitor, não é? Porque era todos os dias a gravar e editar, e foram muitos anos disto. A verdade é que eu não sou o maior aficionado da tourada, ainda que esteja afeto por inerência de patrocínios diretos, com o calçado, com o Dornelas, mas a verdade é que eu não sou um grande aficionado dos touros, não é? Há pessoas que vivem aquilo... Sim, sim. Vivem aquilo... E mais nada, E às mais vezes, em nada, alguns aliás. casos, e mais nada. No meu caso, não sou aficionado. Mas respeito a tradição, respeito a diversidade de opiniões, respeito tudo isto, mas não tenho que me envolver para Sim, respeitar. aliás, Não é? cada vez mais Mas as pessoas... a cultura cada vez mais Sim, tem... exatamente, A estávamos a cultura falar na tem questão... vindo... O que é que falta? Eu acho que não falta nada. O que falta realmente é espaços para poder dar mais palco às oportunidades. É essencialmente isso que também me aparece aqui nesse sentido. Há um projeto que é conhecido, portanto, para abrir uma academia de artes, com um certo tipo de lote de requisitos diferentes. Eu sou um grande fã de jazz. Sou mesmo muito da especialidade, ou seja, se não fosse música erudita, talvez fosse psicólogo ou música de jazz. Ou seja, a situação do jazz vem pela questão da criatividade do improviso, que é algo que a música erudita não permite, que é rigorosa no que se escreve, o que realmente se executa, não é? Mas o jazz exatamente tem aqui qualquer particularidade que eu sinto que o jazz vem acalmar os corações das pessoas. Ou seja, é quase um atenuante para os momentos de caos, não é? E o jazz exatamente vem dar essa paz. E realmente nós cada vez mais temos vindo a ter músicos de excelência, um deles que sou grande fã, que é o André Gomes, um pianista da praia, mas terceirense, mas tem sido um dos nomes mais da nova geração, fantásticos, pá. E só tenho a dar os parabéns, porque realmente é um gênio na sua arte e cada vez mais tenho vindo a apreciar. Já tive a oportunidade de o ver ao vivo e realmente é fantástico. Agora foi recentemente, ele esteve aqui, salvo erro, não o vi cá na ilha, vi por acaso no continente, mas ele esteve cá no Angra Jazz, no último Angra Jazz, salvo erro, no Angra Jazz a solo, a tocar. Bem, este espaço onde estamos aqui a gravar esta conversa, como já falámos, aqui no Auditório Amit, tem sido, se calhar até mais frequentemente, houve um curso de jazz, aliás, tem havido cursos de jazz aqui, e temos tido aqui umas jam sessions com alunos que saíram desse curso e que formaram aqui uma banda e que têm feito aqui algumas atuações que têm sido absolutamente excepcionais, portanto isto veio ao encontro da questão do jazz, que temos realmente também aqui uma geração muito interessante de jazz, para além do Angra Jazz, que obviamente que já é o cartaz e aquilo que reconhecemos. Sim, o Angra Jazz talvez seja o festival mais eclético que nós temos nos Açores da música da especialidade, não é? Ou seja, o Angra Jazz, não sei quantos anos fez agora recentemente, mas uma catrafada deles, não é? De certeza, não é? Já foram muitos anos, mas a verdade é que... Mas é curioso saber esse seu gosto pelo jazz também, ao ponto de dizer que se não tivesse sido músico, guitarrista ou psicólogo, poderia eventualmente ter vindo a ser músico são gostos de jazz. são gostos ao longo do tempo que vamos aprimorando. Aliás, é nestes festivais que nós vamos conhecendo outros gostos, não é? Seja, sim, naturalmente, sim. Para quem não sabe, já toquei muito fora, já toquei muito nos contextos internacionais, já lá vão 28 países. Não estamos a falar em 3 nem 4, já são 28, já praticamente corri quase o mundo todo para poder partilhar a minha música, mas também para absorver culturas diferentes, não é? A minha maior experiência, talvez o concerto mais marcante, o concerto mais marcante que eu tive de todos eles, não de experienciar, mas de tocar, foi em Marrocos, onde toquei em cima de umas paletes, de uma garagem. Ou seja, foi um festival de Larache, fui lá a tocar... Literalmente em cima de paletes? Em cima de paletes, exatamente em cima de paletes. Ou seja, meteram simplesmente madeira em cima de umas paletes elevadas, madeiras por cima de umas paletes com umas cordas. Mas falhou alguma coisa ou era mesmo Não, era assim? não havia espaços. Ou seja, Larache é uma cidade muito pequenina, muito pobre. Eu cheguei em pleno Ramadão, um contexto caótico, mas parece que depois nós nos envolvemos com a comunidade e sentimos que estamos em casa. Não é? Ou seja, o concerto era literalmente uma garagem de 3 portas, daquelas de madeira, as pessoas entrarem, todas sentadas no chão como se fossem crianças, e paletes com madeiras em cima e umas luzes vermelhas. Aliás, isto está publicamente divulgado, ou seja, já foi partilhado, aliás. Eram paletes. E foi marcante. Foi marcante porque não é os espaços que fazem as pessoas. A verdade é que aí é a tal questão maior, que é
A experiência foi tão gratificante ver as pessoas tão envolvidas com o produto da música em si, que o espaço não as definiu de todo. Exatamente. E foi uma Passa a experiência... ser irrelevante, não é? Totalmente. Nem os cheiros, nem a confusão. Aquilo foi uma situação tão afetuosa com o concerto, com a música, com a Curioso. intensidade. E foi curioso porque eu lembro perfeitamente que era luz vermelha, estavam todos contentes que era algo que nunca tinham visto. Ou seja, nós estamos a falar de Marrocos, com este cheiro mundo, não é? Aliás, lá tem que para movimentarem a carga da alimentícia era com animais. Ou seja, não era carros, era com animais. Ou seja, eu experienciei isto em primeira mão. Pela primeira vez vi a pobreza, não é? Ou seja, não só monetária, mas também, se calhar, de oportunidades, Sim, de não é? oportunidades, naturalmente. Ou seja, e eu poder experienciar este tempo em Marrocos num concerto da especialidade, em contexto muito, 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 muito redutor, depois de ter experienciado, se calhar, lugares com todas as condições grandes mais algumas, salas, não é? grandes salas, experienciar isto é quase É um impactante, abre-olhos necessariamente, em que a arte não tem que ser definida pelo seu próprio espaço. Ou seja, a arte, na sua natureza e na sua essência, é aquilo que fica realmente na memória das pessoas. Muito bem. Deixe-me agora perguntar-lhe o inverso. Tem algum concerto, alguma atuação da qual tenha as piores memórias? Do tipo, pá, espero que isto nunca mais se repita. Ou nem tanto? Já teve alguns momentos na minha carreira que realmente foram marcantes para a aprendizagem. Dizer que houve maus concertos, talvez não diga que houve maus concertos, porque nós nos preparamos de tal forma no registro, se calhar podemos dizer que foram menos bons concertos, não é? Nem que seja pela experiência de aprender, não é? Já tive faltas de memória, que faz parte de qualquer... Ou seja, para quem não sabe... Em plena atuação? Em plena atuação, ou seja... já aconteceu em concursos, e aliás, se calhar ser eliminado, em alguns casos ser eliminado por faltas de memória. Tudo isto porquê? Porque as pessoas não sabem que não se toca com nada, ou seja, é total memória. E imagine-se, um concerto de 1 hora de concerto é uma média de 150 páginas de cor. Ou seja, não há... Não há pauta, Não há rede, nada, não há rede de nada. apoio. Ou seja, é totalmente música, Se calhar é um guitarra... pormenor que o pessoal desconhece. Que realmente, E se isto calhar, nós não... trabalhamos, ou seja, faço muito trabalho de estudo de pauta. E curioso que há muitos concertos, o estado meditativo é tão num outro registro, que eu vejo a própria pauta, parece que dá uma transparência. Visualização Consigo visualizar a pauta, ou seja, há muitos momentos de olhos fechados, que há muitas fotografias e vídeos que cada vez mais tem-se vindo a perceber que há um momento meditativo em que eu confio na minha memória muscular, ou seja, consigo visualizar o trabalho que foi feito e foco-me tanto naquele momento que os meus concertos passam-se rápido. É? As pessoas acham que não é? Mas há momentos de sufoco, não vou mentir. Mas a verdade é que são os concertos comigo passam rápido, porque o foco é tão grande em cada momento que se impõe, não é? Faz com que o momento temporal se dissipe rapidamente. E a verdade é que cada vez mais estes concertos, como eu estava a dizer, são uma intensidade e nós pomos muito, muito esforço para fazer acontecer. Dizer que existem maus concertos, há momentos de maus concertos. Sim, não é? maus. Já aconteceu, realmente, já há muitos anos, a pessoa tem que parar, não é? Que isto é o estado mais caótico, a pessoa tem que parar a saber o que é que acontece. Já lhe não é? aconteceu? Já aconteceu um concurso, mas também, a verdade, quando existem peças obrigatórias é difícil, porque nós temos um timing muito reduzido, Para absorver aquilo. para absorver aquilo. Imagine-se, concursos da especialidade, nós temos às vezes uma peça obrigatória que foi escrita para o próprio festival, praticamente temos 1 mês e meio. Aquilo supostamente uma peça de 1 mês e meio é nada. Ou seja, quando nós falamos de peças a ter que estudar em 3 anos, 2 anos, 3 anos e meio, Tem que estar no mês e meio. ter que estar no 1 mês e meio, é preciso ter muita versatilidade para conseguir absorver aquilo rapidamente, a emoção, a tecnicidade, o compromisso, ou seja, peças que, vamos pôr os números certos, uma peça de 3 minutos são 10.000 horas. Ou seja, as pessoas não têm noção disso, porque aprimorar aquilo, amadurecer é quase como os vinhos, é a mesma coisa. Ou seja, uma peça de 3, 4, 5 minutos que esteja mesmo entranhada na pessoa, parece que foi escrito, tatuado na pessoa, são 10.000 horas. Ou seja, eu tenho um programa que tem 10 anos de existência. E é isso que nos torna especialistas. São os tais 10 anos da mesma coisa, não é? Uma coisa só, durante um período alargado, com muita intensidade. Isso é que nos torna especialistas, não é?
E este é os pequenos detalhes de quem está na especialidade, não é? Ou seja, é especialista é que sabe, não é? Ou seja, não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, mas apenas dediquei-me à mesma coisa durante muito tempo, Exatamente. com muita intensidade. O que o torna especialista, não é? exatamente. Ou seja, não é que seja melhor que ninguém, é simplesmente houve aqui um período temporal, é quase como o diamante, não é? Quando é que é pressionado, não é? É que chega lá, não é? Essencialmente foi este o caminho. Consegue fazer, eu queria mudar para a gente falar um bocadinho mais de uma componente pessoal. Mais uma vez, não sei até que faz sentido, mas há bocado estava a referir, estava a olhar para a sua expressão e para os olhos, a falar nessa questão do foco, na concentração, no estado meditativo, que às vezes acontece em algumas atuações. Consegue fazer aqui alguma equiparação com um atleta de alta competição quando está prestes a ter a sua performance? Ou não é ajustada? Aliás, não somos atletas de alta competição, mas na música, não é? Na música? Na música, essencialmente os músicos de profissão, que fazem isso a tempo inteiro, essencialmente os atletas de alta competição. Aliás, uma das coisas que eu noto é na transpiração. Ou seja... Transpira-se também. Tudo é diferente. Ou seja, há um momento de stress. E porquê que existe stress na música erudita? Porque nós estudamos de tal maneira para a perfeição que o nosso stress é não fazer aquilo que realmente nós estudamos. E isto é o detalhe do pequeno detalhe que nós estudamos 50 vezes e no momento não sai exatamente como nós estudamos. Isso é comprometedor da nossa própria autenticidade, não é? Que é nós queremos algo e isso é algo que... Pesa muito, mas pesa mesmo. E eu vou-lhe dizer diretamente, os músicos são conhecidos por serem pessoas caóticas, no geral, não é? Porque a sua criatividade é um turbilhão de ideias. Os músicos eruditos, no meu caso, é precisamente o contrário. São pessoas super disciplinadas, em que acabam um concerto e têm que ir dormir. Ou seja, aquilo é de exaustão extrema, a quantidade de horas que eu tinha a implementar. Um exemplo agora recentemente de um concerto que eu dei no Festival de Cordas, no Pico. O meu concerto foi às 2 da tarde. Numa quarta-feira, curioso. Mas funcionou, realmente funciona no festival, o contexto, a forma, funcionou. Eu, para tocar às 2 da tarde, tive a estudar no dia anterior, tinha vindo de viagem, praticamente estudei quase 7 horas no dia anterior. Mais a minha viagem em si, ou seja, foi um dia completamente cheio, tive que implementar 7 horas de estudo, e no dia seguinte, para poder tocar às 2 da tarde, tive que acordar às 5h30 da manhã. Ou seja, porquê? Porque tinha que estar acordado um período de horas, mas tinha que fazer as minhas horas de estudo. Ou seja, para tocar às 2 da tarde, tinha que ter no mínimo 5 horas de estudo já feitas. Porque há um hábito muscular, não é? Há uma condição muscular que tem que estar naquela sua, no mínimo de ótima performance. Muito bem. Ou seja, isso é completamente desconhecido. Completamente desconhecido. As pessoas pensam que é, olha, pegas na guitarra e vais tocar. Não, mas os dedos, a parte muscular, isto é quase como os carros de alta competição, os ralis, não é? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tem que ter aquela temperatura certa. Ou seja, aquilo é talhado para a alta performance. O mesmo também é aquilo que eu faço, é talhado para a alta performance. Não é? Ou seja, tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o tempo de atenção, tem que ter os espaços acondicionados para o efeito, o ambiente, a temperatura, ou seja, tudo isto tem influência, parecendo que não, o próprio instrumento, ou seja... No tal caminho para a perfeição, não é? Claro. Tudo para o registro do melhor do melhor, não é? Ou seja, as cordas... A música erudita, com isso que me está a dizer, a música erudita, em contraponto com todos os outros tipos de música, é realmente, falta uma expressão, o mais alto nível de performance musical. Até porque é o mais antigo. Ou seja, o exemplo para todas as outras, não é? Parecendo que não, mas a verdade é esta. Ou seja, é aquela que dá lugar às outras todas, todos os outros géneros. A música erudita, convenhamos que era a música que nós hoje dizemos que é música pimba, mas era a música pimba dos tempos deles, não é? Ou seja, era o que se ouvia. É o que se ouvia e que se consumia. Ou seja, os grandes cortes só consumiam música erudita. Ou seja, era o estilo que havia, aliás. E não era banalizado, como é hoje, porque a música erudita é preciso ter um contexto e um conceito de conhecimento sobre para se poder apreciar na sua totalidade, não é? Por isso é que eu já sou um músico um bocadinho híbrido, e aí vem a questão do jazz. Eu já começo a incluir a música erudita tem sido, especialmente na história da guitarra, porque a guitarra é um instrumento bastante recente, tem pouco mais de 150 anos, não é, de existência. Ou seja, nós tínhamos o alaúde, mas era visto como um instrumento acompanhador. Ou seja, a guitarra erudita, na sua essência, aparece praticamente nos últimos 100 anos, 100, 150 anos. 100 anos, no final de 1800, quase aqui para os 1900, é que nós começamos a ter programa denso. Guitarra enquanto tal, enquanto como está, não é? Há uma transformação para o estilo atual, não é? Por
Portanto, é um instrumento muito recente, comparado com o violino, com o piano, com o canto, que são quase 400 anos de existência, 300, 400 anos. Portanto, é muito diferente. Mas a música erudita prima por esta perfeição extrema. Por isso é que se Não há escreve. mais nenhum estilo de música que se aproxime Deste registro de perfeição, ou deste exato. registro de rigor, Muito bem. não é? De rigor, porque acho que a palavra mais adequada aqui é o rigor, não creio que exista. Pelo menos é a minha opinião. Porque o jazz tem a questão do improviso, em que existe a liberdade de expressão, é visto cada um como sente, improvisa sobre, não é? Naturalmente cá há muita coisa escrita, mas a música erudita é talvez o tecnicismo é uma coisa impressionante. E as pessoas às vezes não têm... Quanto mais fácil parece, mais difícil é. A preparação A e preparação o caminho até lá. Porque o facto de ser tão fácil parecer é que realmente houve muitas horas de estudo por trás para parecer daquela maneira. Não é? Sim, porque é essa a percepção. O tipo é tão bom que chega ali e toca qualquer coisa. E está ali à vontade e tal, não é? Mas a verdade é que o rigor é tão extremo no estudo que às vezes até a própria saúde compromete. Eu já tive... isto já aconteceu. Tive que fazer um cancelamento em virtude de uma situação de saúde do cansaço e tudo mais. Mas já aconteceu também no passado. Ou seja, os meus dois, três cancelamentos que eu fiz em toda a minha história foram devidos a situações de saúde por investimento demasiado à perfeição. Ou seja, que faz parte. A coisa esticou, não é? Faz parte. Quando nós queremos coisas perfeitas, nós temos que nos empenhar. E a verdade é que corremos o risco. É sempre uma simbiose o risco de ser realmente fantástico, mas também pode quebrar. Também não é? haverá consequências. Haverá consequências, não é? A curto, médio e longo prazo. Por isso é que eu já sou um rapaz que já começo a medir bem as oportunidades também, já começo a escolher bem as oportunidades, porque às vezes o encaminhamento de calendário pode não permitir isso, não é? E nós temos que gerir bem... Pode haver consequências. Sim. E a longo de saúde, porque primeiro, já tive algumas consequências mesmo graves de saúde em consequência desta forma de estar na vida, não é? Realmente agora sou um rapaz que leva um bocadinho a vida um pouco mais serena, já o disse no início desta entrevista, não é? Mas já leva um pouco mais sereno. Já começo a ter outras soluções e outros gostos que... Nós não temos de ter só um gosto, nós podemos ter vários. Desde que o primeiro gosto esteja assegurado, não é? Ou seja, isto é fundamental de explicar assim, porque realmente tem-se vindo a aparecer outros gostos pelo meio, associados por intermédio da música ou da minha primeira profissão, que é a guitarra, ser músico erudito. Mas a verdade é que já começo a abrir o leque. Já estou noutra fase da vida, não é? Estou com 37 anos, ainda que seja jovem, mas já tenho uma experiência, comecei muito jovem também com essa experiência, faz com que tenha este amadurecimento quase com 25 anos de existência, ter experiência profissional, mas sou um rapaz ainda jovem na sua essência, porque 37 anos ainda falta um caminho, não é? Ainda falta um caminho longo para outro Onde é que se vê daqui a 20 anos? 57? Não, eu creio que nós chegamos ali aos 55 e já começamos a fechar a porta. Não é? A verdade é que começamos a ver o círculo, o afunilamento das coisas. Eu tenho praticamente mais 15 anos, é o alinhamento que eu tenho dos meus objetivos por aí. Acha que já atingiu o topo? O topo... da sua carreira, da sua performance, eu acho que ainda estou na situação capacidade... Eu acho que só fiz a minha parte embrionária, que foi preparar-me para ter o destaque de... Ou seja, fui um dos bons daquilo que realmente fez. Também tive a sorte de concretizar no tempo certo, com as pessoas certas. Tive a sorte do universo me pôr no dom muito cedo, não é? Tive a possibilidade de o fazer. Mas creio que o meu auge ainda está por atingir. Que esta viagem realmente tem aqui grandes particularidades. Concertos de grande peso. O facto de ser para os recordes de Guinness ainda tenho... Ou seja, nós estamos a falar dos recordes de Guinness, é uma entidade reguladora do exímio e do exímio, não é? É o mais exímio que é o recorde, não é? Ou seja, não existe nada acima de nós, essencialmente é mais ou menos esse o destaque. A outra parte, que um dos grandes meus objetivos, é realmente ganhar um Grammy na especialidade. Ou seja, tudo isto porque o que faz é vincular-me a ter um certo registro de várias frentes. Você tem esses objetivos traçados? Estão traçados, ou seja, ganhar um Grammy na especialidade é algo porque vai juntar-me a ser músico na profissão, a juntar com a questão da gravação, que é um dos outros acordes que eu tenho mesmo muito gosto e que nós já lá vamos um bocadinho esta questão de eu estar a fazer microfones da especialidade para colmatar as minhas necessidades. Ou seja, somente venho aqui juntar que é a outra condicionante, aliás, a outra parte da música enquanto performer é a parte documental, que é o registro, não é? Ou seja, a gravação, não é? A gravação da especialidade. Essencialmente é isto o encaminhamento que vejo aqui, é dar o contributo à minha comunidade, que é dar a oportunidade
há aqueles que não tiveram, aquilo que eu também não tive, ou seja, fomentar essa possibilidade. Como disse, tenho a intenção de abrir uma Academia de Artes que já foi publicamente descortinada há pelo menos uns 3 anos para cá. Estou só no encaminhamento de concretizar a primeira parte deste projeto da Pentologia, que é realmente o que vem fomentar para eu ter espaço de gestabilidade para conseguir implementar a outra parte, trazer ao retorno à minha comunidade aquilo que foi os meus frutos ao longo de uma vida inteira. E, essencialmente, este é o encaminhamento, ou seja, tem os concertos, tem a minha consultoria, dar o contributo também estrangeiro, que é isso, que é um dos grandes costos que eu ensino online para o estrangeiro. Só tenho alunos estrangeiros, do qual eu trabalho com pessoas da especialidade. E tem tido alguns alunos, tem inclusive, que têm ganhos prémios em concurso. O que é curioso, não é? Depois nós conseguimos fomentar aos outros aquilo que nós, de uma maneira, dar o seguimento, o chamado legado, não é? Nós conseguimos dar aos outros aquilo que outrora também tivemos. Que saudades é que tem do Canadá? Poucas, porque realmente uma das coisas que eu sofri na Holanda, no tempo que eu estudei na Holanda, quando estudei no Conservatório Maastricht, na Holanda, com um dos grandes nomes da especialidade, que se chama Carlos Marcano. Curiosamente, o meu professor tornou-se um grande amigo, com quem eu quase comunico todos os dias ao longo de 15 anos, que é curioso. Talvez pela personalidade, nós temos aqui uma simbiose de amizade que já permanece há mais desde o tempo que estive lá, praticamente quase há 15 anos que nos comunicamos. Mas a verdade é que estudei na Holanda e uma das coisas que eu sempre tive dificuldade era lidar com o facto de ficar de noite muito cedo. Ou seja, o estado psicológico realmente afeta mesmo. Sim. E o Canadá é o que eu sentia. O frio, a noite, a escuridão. Nós, latinos, temos esse grande problema, que é, nós vivemos num lugar fantástico, tem muita luz, então ir para países nórdicos realmente é um problema, não é? O Canadá, o período que lá estive, teve 2 anos e meio, comecei a fazer um doutoramento com o qual não terminei, e depois foi recomeçar a vida quando regressei a Portugal. Os objetivos e as prioridades realmente mudaram-se para outros caminhos. Muito bem. Vamos a essa outra paixão, que não só é uma paixão, mas também acaba por ser uma necessidade, que é o seu percurso, o seu investimento também na produção de equipamento e de componentes e de peças, em particular os microfones. Já falámos sobre isso antes, ainda há bocadinho, antes de começarmos a conversar, voltámos a falar sobre isso. Eu reconheço que fico panzado, obviamente que este meu envolvimento também com a componente técnica dá-me alguns conhecimentos, mas perfeitamente dentro daquilo que é o padrão e o standard daquilo que é feito. O Ruben introduz aqui conhecimento e pormenores técnicos que são absolutamente fora daquilo que é standard e padrão. Fora da caixa, não é? Completamente fora da caixa. Portanto, cá está, o microfone é um microfone ou não. Ou não. Como é que é essa paixão? Como é que surgiu, obviamente? E o que é que está aqui em questão, efetivamente? É atingir o equipamento ideal, é atingir o seu equipamento ideal, aquilo que satisfaz as suas necessidades naquela questão do registro e da gravação. O que é que está aqui em questão na produção de equipamentos? Já vai mais para além dos microfones, já falou também aqui em cablagens e snakes, portanto... Sim, já falamos num outro registro. E são as questões técnicas, mas se calhar a profundidade do motivo pelo qual faz-me isso tudo, não é? Que isto é que é o que justifica, não é? A tal transparência de argumento, porque é que fazemos isso? Tem a ver com o fato de eu ter total autonomia. Ou seja, nunca fui um rapaz não gostar de estar dependente de... Ou seja, sempre fui um rapaz com um sentido de urgência muito aprimorado. Nem sempre o é em virtude de estar associado a. Mas cada vez mais quero ter total autonomia para poder fazer rapidamente o que existe necessidade de ser feito. Talvez porque eu tenho muitas ideias e sei que o meu tempo está contado. O tempo nesta vida está contado. Aliás, a probabilidade de morrermos ainda mais cedo, cada vez mais. Ou seja, eu tenho esta necessidade urgente de implementar as minhas ideias, de fazer aquilo que realmente gosto, e é aí que aparece este gosto, porque na altura do Covid já tinha tido experiências de estúdio, de usar serviços externos ou requeridos para poder executar os meus serviços, ou as necessidades que tinha para gravar e afins, mas sempre tive o gosto para descobrir realmente como é que fazia. Ou seja, a gravação sempre fez parte, desde o início, do percurso da música, não é? Ou seja, não só a performance, mas a gravação. Claro. Então fui com essa experiência da Universidade de Aveiro que nós tínhamos uma disciplina que era realmente a gravação. E comecei a ter algumas experiências nesse sentido, até que montei um espaço simpático, não é? Na casa, com os chamados home studios, não é? No mercado da linguística, ou seja, são estúdios caseiros num circuito muito embrionário, sem grandes requerimentos, até que, na altura agora recentemente do Covid, quando regressei a Portugal, montei o meu espaço, comecei a ter, já tinha algum material de estúdio,
usava os equipamentos comerciais, mas comecei a chegar à conclusão que, bem, o meu ouvido está a ficar noutro registro e já não está a ser suficiente. E para ser suficiente para as minhas necessidades, eram valores na casa dos milhares. Era uma coisa assim absurda. Ou seja, o equipamento que existe no mercado, Ou que seja, iria ao encontro de... não era suficiente para colmatar as minhas necessidades. E quando este objetivo do Grammy vem exatamente, aparece exatamente nesta altura, que é, bem, eu, se quiser realmente ganhar um Grammy, tenho que ter o equipamento à escala, não é? Então, até que aparece, quando realmente comecei a usar o equipamento mais barato, como a gente costuma dizer na linguística, o corriqueiro mais barato, para colmatar as necessidades, que era para a maioria serve. Mas quando nós estamos a falar da especialidade, fica muito fora dos parâmetros. Então aqui que aparece este gosto. Sempre fui um rapaz, e eu sou conhecido sempre por isso, que é o DIY. A fazer as coisas manuais, as artes manuais, o puzzle. Sempre fui muito... Meter as mãos na massa. Sempre fui um rapaz de arranjar tudo. Ou seja, faço tudo. Faço domótica, curiosamente. Como sou um rapaz das tecnologias, aprendi a eletricidade, mas depois vim a descobrir que a tecnologia se podia associar com a eletricidade, então fiz domótica. Não só numa casa, já fiz em várias até, fazer sistemas de domótica, de programação, ou seja, toda esta logística do marketing, tudo o que é as fotografias, o vídeo, o áudio, ou seja, são todas as componentes que estão por inerência daquilo que é uma gestabilidade de uma carreira. Eu não tenho ninguém a trabalhar para mim, sou um one-man job, não é? Então, o circuito dos microfones vem exatamente aí, que é quando descobri que existia a possibilidade de poder construir e escolher as peças para... E por uma fração muito minoritária, comparando com aquilo que era o produto final, é que realmente se lança uma eletrónica. Já estou nisso praticamente ao longo de 5 anos, parecendo que não, mas já lá vão 5 anos, desde que comecei, vim ao encontro a saber que realmente havia este espaço para poder construir, e envolvi-me com a comunidade da especialidade. Agora talvez estou num outro registro já de ter algum conhecimento técnico, porque também já fui estudar, não nos circuitos industriais, mas nos circuitos amadores, que é o YouTube, não é? Fui estudar os livros, fui estudar os vídeos, fui estudar, perceber. Pois tem essa grande vantagem que é o facto de reconhecer padrões. Sou um rapaz muito observador com aquilo que vê, tenho uma memória muito apurada pela inerência da música, então absorvo com muita facilidade, tenho muita facilidade em absorver e memorizar as coisas. Então faz com que este panorama dos microfones, de conseguir fazer, faz com que depois tenha realmente um produto muito superior àquilo que é da média, não é? E o que é que faz um bom microfone? O meu microfone é aquele que capta a naturalidade do momento. Ou seja, naturalmente que os meus requisitos são muito diferentes da maioria, não é? Ou seja, quando nós temos um ouvido que consegue ouvir meio dB, é quase os microfones têm que estar num registro fantástico. Olha, uma das curiosidades, que agora estamos aqui, já que estamos a partilhar momentos, o microfone tem que estar fora do chão, o tripé não pode estar a tocar no chão. Tem umas massas por baixo de cada ponto do tripé, porque ele consegue absorver o ruído do próprio chão. Que possa propagar pela... Ou seja, o facto de estar a tocar no chão, o próprio chão com a vibração do instrumento, fica marcado no microfone. Ou seja, para nós vermos o registro de detalhe que este tipo de microfone consegue captar, não é? Claro que isto depois no produto final nem sempre é traduzido, porque nós bem sabemos isto, agora falando aqui nas tecnicidades, os Spotify, os YouTubes, isto tudo é comprimido, não é? Os telemóveis, ou seja, não se consegue... Mas quem vai ouvir a especialidade, não é? Quem vai usufruir desse tipo de música da especialidade, são pessoas que realmente apreciam a música na sua essência e na sua forma mais natural, não é? Então é para isso que eu vou já aqui ao buscar o exímio, não é? E como falava há bocadinho, e posso partilhar aqui com aqueles que nos ouvem também, há a curiosidade de tornar-me tão especialista na matéria que fui buscar uns tubos à Ucrânia. Ou seja, durante a guerra, uma história fantástica. Faça a favor de partilhar. É porque, na verdade, há uns microfones, pronto, são o Juke 47, as mímicas dos Neumann 47 da época dos anos 60 e dos anos 50, ou seja, o microfone que os Beatles gravou, são os microfones que todos mais apetecíveis, porque têm aquela coloração específica, há uns tubos específicos que têm que se formar, e que tem que se ter no próprio microfone, que é uma das partes, um dos componentes obrigatórios para este tipo de microfone. E a verdade é que eu estive à procura meses mesmo. Fui à procura bem, eu vou comprar, mas vou comprar bem. Então, na altura da guerra da Ucrânia, havia um rapaz da comunidade
para poder fomentar a sua família de forma alimentícia, ou seja, não havia dinheiro para pagar a comida à família, os preços também dispararam ridiculamente por causa da guerra. Então, eles andavam a sacar, a tirar peças de rádios antigas, vejam lá. As tais válvulas da especialidade e com a coloração antiga da época, que já não se fabrica, não é? Não se consegue fabricar, porque já são inexistentes, já são produtos tão raros. Então, a história é que este rapaz teve que ir à fronteira, incrível, quase mais de 100 km de carro, por debaixo da guerra, para conseguir entregar na fronteira a outra pessoa para me fazer chegar o produto. Ou seja, ele tem válvulas, não é? Tem comigo válvulas e microfones que fizeram parte da guerra. Isto é algo... É uma história um bocado macabra, não é? E cujo valor E ajudou, com os valores, obviamente, não é? Os valores, ou seja, no fundo eu quase contribuí para alguém sobreviver, para aquela família, para alguém sobreviver, não é? Ou seja, eu sempre que olho para aqueles microfones tenho assim um sentimento de, bem, tenho que fazer alguma coisa com isto, realmente tem uma história fantástica, não é? Mas isto vem cada vez mais a aprimorar de que quando se faz algo com um propósito bastante claro... Se aplica-se a qualquer coisa. A qualquer coisa, não é? Ou seja, quando o propósito é bastante claro, os resultados são fantásticos. Não é? Porque isto é aquilo que falta, na minha opinião, o que falta muito à nova geração, que se dispersa com tudo o que se envolve no querer parecer, mais do que realmente ser. E para ser tem que se fazer, não é? E isto é que é a tal questão da taxa de esforço. Porque as pessoas acham que com pouco esforço se faz muito. Completamente. Não é a questão com muito esforço se faz pouco. Não é? Pelo menos na minha ótica de escala de intensidade, não é? Com muito esforço se faz pouco. Ainda voltando a essa questão dos microfones, porque acho realmente interessantíssimo, poderia também perguntar isto. Naquilo que sabe que será o microfone ideal, não sei se tem definido o que é o microfone perfeito, portanto, vamos usar esta expressão. Ou de gosto, pelo menos de gosto, de escolha. Ou de gosto. Já chegou lá, o que é que falta para chegar? É possível chegar a esse microfone perfeito? Já o tem? Já o conseguiu? Está-me a perguntar o setup que porventura possa Exatamente, portanto, o necessário para a verdade é que, ao longo do tempo que vou construindo, é que vou aprendendo também. Isto é uma dicotomia muito, muito complicada, porque nós construímos e quando acabamos, estou pronto para começar outra vez. Não é? Ou seja, já aconteceu replicar o mesmo microfone 2 vezes. Ou seja, neste momento, em prática, talvez é curioso falar nisto, eu faço uma gravação com 8 microfones no ar. Uma guitarra solo, 8 microfones no ar. Ou seja, não é pouco. Sim, ou seja, há aqui uma tridimensionalidade da gravação. Parecendo que não, há uma tridimensionalidade. Faz diferença, faz diferença. No espectro de som, são 2 orelhas, mas há uma tridimensionalidade. Nós conseguimos sentir o espaçamento do som, que é uma coisa... Isto exige um planeamento, muita matemática de revibração, ou seja, os pequenos detalhes técnicos daquilo que é uma gravação de áudio, da especialidade. Mas a verdade é que esta questão do setup é sempre uma dicotomia, porque depende muito do espaço. Se nós fazemos... Eu só faço gravações de forma remota, não faço gravações em estúdio. Ou seja, não uso... Só se tem a necessidade, em pós-produção, de aprimorar um bocadinho o som, mas eu uso sempre o espaço como forma natural. Ou seja, a revibração natural nunca se consegue replicar na totalidade. Totalmente falso. Quem vier tentar dizer o contrário, não é? Volto a dizer, um ouvido que tem meio dB consegue sentir percebe isto e consegue perceber a artificialidade da revibração em pós-produção. Naturalmente que existe muita mímica, naturalmente que existe muita... é muito ínfimo, quase não se consegue perceber a diferença, mas a verdade é que eu cada vez mais primo por gravar no lugar mais natural possível, não é? E é aqui que se aparecem as igrejas, ou seja... Pois, partilhou a ideia da ermida. Da ermida, ou seja, consegui acesso a uma ermida para efeitos de gravar, que tem as condições perfeitas para aquilo que é o meu instrumento, ou seja, para aquele instrumento em específico. Não é para a guitarra, é para aquele instrumento específico. Ou seja, o instrumento que eu tenho é um instrumento australiano, já tenho quase há 13 anos, está totalmente talhado à minha medida, ou seja, a coloração do som, a intensidade, ou seja, ao longo do tempo tenho vindo a perceber que as cordas eu vou alterando conforme as necessidades. Ou seja, o setup que eu uso de cordas tive que ir ajustando porque o instrumento começou a abrir-se
E já houve períodos que retraiu. É engraçado, a dinâmica é quase como o vinho. Há alturas que melhora, há alturas que piora. E o próprio instrumento também sofre com isso. Não é sempre crescente, ou seja, tem momentos que também se retrai. E então aqui este setup quase perfeito do instrumento e tem que ter o espaço envolvente também tem que ser quase igual. E foi preciso testar alguns casos para encontrar um equilíbrio, não é? Um equilíbrio que eu estivesse satisfeito. A revibração para um e para a guitarra é praticamente 2 segundos de revibração. Ou seja, para se ter um eco, uma cauda de instrumento, não é? Porque o instrumento da guitarra tem uma grande particularidade que as pessoas desconhecem, que é, a partir do momento que o sustain, a manutenção do som acaba, a sua queda, a sua extensão é quase imediata. Ou seja, a cauda de extensão do som é quase imediata. É quase imediato. Então aqui a revibração faz com que o instrumento pareça maior do que realmente é, não é? Muito bem. Que é Faz sentido, não é? Portanto, é quase como estender aquilo de uma forma não natural, que é usar o espaço como forma de estender o instrumento, mas o instrumento estende-se por esta particularidade. Pronto. Essencialmente tem sido este o encaminhamento que eu tenho tentado essencialmente encontrar, mais uma vez, o propósito, mas com clareza. Quando há clareza do propósito e do porquê, quando nós fazemos a pergunta do porquê, sim, que é muito importante, que é a mais importante, não o quê, é o porquê. A pergunta mais... Há um livro fantástico, eu como sou leitor nato, que é um dos grandes costos que eu tenho no meu dia-a-dia, é a leitura. Mas até porque eu sou Alberto já e não tenho televisão em casa. Ou seja, não vejo televisão, não consumo conteúdos de massas que me sejam impostos. Ou seja, todo o conteúdo que eu consumo é selecionado. E isso, parecendo que não, é... Vê aquilo que quer ver. Não vejo aquilo que preciso ver. Ou isso. Que ainda é diferente. Ou seja, faço escolhas desconfortáveis para realmente me pôr noutro registro que a maioria não está. Ou seja, os tais sacrifícios a curto prazo com objetivos a longo prazo. Não é? E este é o encaminho dos tais 5 anos de planificação. Vem tudo de 5 anos no mesmo sítio. Ou seja, as minhas escolhas diárias são sempre com o objetivo que não se vê. Que encaixa no propósito. Que se espera, não é? Ou que se almeja, mas nunca que se veja no imediato. Ou seja, quando vejo resultados é praticamente um investimento há 2 anos anteriores ou há 1 ano e meio atrás. Ou seja, é sempre este o encaminhamento e quando tenho este propósito sempre centrado para fazer acontecer, tudo, as minhas escolhas são sempre nesse sentido. Então, a gravação, os microfones, tudo há um propósito bastante claro. Exatamente isso. Como é que olha para a situação mundial atualmente? Não vamos falar de política, mas vamos falar no impacto que tudo isto tem na vida das pessoas. Há bocado falávamos na importância de haver cultura e de haver a presença da cultura em diversas vertentes na vida das pessoas. Como é que tudo isto que anda a acontecer para esse mundo fora pode ter impacto na alegria, no bem-estar e, obviamente, também no consumo de cultura por parte das pessoas? Acha que isto afeta a disponibilidade das pessoas, a procura, ou é só um tropeção na vida de todos nós? Naturalmente, exatamente, não quero dramatizar a coisa, mas... Naturalmente que a guerra é sempre um estado de tumulto para todos nós, não é? Ou seja, influencia tudo e todos, mas a cultura é sempre... eu digo, é como a Revolução dos Cravos. A música, a cultura é uma necessidade obrigatória. Não é a situação primária, mas é um requisito quase obrigatório. Isso, na minha opinião, não é sobrevivência humana, mas é um requisito que todos nós precisamos. A música vem, como eu costumo dizer, a música acalma os corações, ou seja, a cultura é praticamente necessária. Não acredito que vai ser sempre comprometido ou a cultura possa se vir a extinguir de alguma maneira. Pode haver fatos que existem. Ou seja, não há guerra que... Não, porque a música é permanente. Aliás, nós consumimos música para dormir, nós consumimos música para acalmar, nós consumimos música no momento de festa, ou seja, essencialmente a cultura das suas formas efetivas, como falamos há bocadinho, a nossa ilha é feita de cultura. Essencialmente vive de cultura e sobrevive de cultura, quase, na minha opinião, sobrevive de cultura. Se nós tirássemos isso tudo, não tinha qualquer tipo de... Era mais uma ilha. Por isso é que nós somos a ilha da festa, não é? Parte de diversões. Parte de diversões, como se costuma dizer. Não vejo que em momento algum o panorama atual... Eu também sou um rapaz de muita fé, a verdade é essa. Não há nada que não se extinga, desde que seja feita com boa vontade, com propósito, e acredito que
o encaminhamento acontecerá da forma que tem que acontecer. Muito bem. Se mandasse, se tivesse o poder todo na sua mão, qual seria a sua primeira decisão amanhã? E se não houvesse restrições? Já está a levar muito tempo a pensar. Isso é... Eu acho que a primeira coisa... estou a levar muito tempo a pensar porque acho que é uma pergunta com profundidade. Se eu pudesse mandar, eu acabava com a fome. Essa era a minha primeira questão, porque dava lugar a toda a gente poder ser aquilo que é o mínimo da humanidade para todos nós. Da dignidade humana, não é? Exatamente. Acho que essa era a fome, era a primeira coisa que eu terminaria. E a segunda era a guerra, exatamente. Porque nós todos temos direito, independentemente da crueldade e dos sentimentos humanos, todos nós temos sentido... temos direito àquilo que é o mínimo de decência, não é? E este estado de espírito vingativo, este estado de espírito de egoísmo, são tudo sentimentos de muita fraqueza espiritual e de interior. Isso é a minha perspectiva. O egoísmo. É a questão na minha opinião, é aquilo que é o que mata a humanidade, não é? Ou seja, a ganância, não é? Ou seja, por isso é que eu sou, talvez isto venha mais uma vez um encaminhamento daquilo que eu tenho puxando um pouco o abraço à minha sardinha, é aquilo que me faz trazer a dar a oportunidade a toda a gente, não é? Ou seja, querer dar o espaço das pessoas serem livres de ser aquilo que realmente são. Que é dar uma academia de artes que tenha as potencialidades de se poderem expressar naquilo que são a sua essência. Não haver condicionalismos. E é aqui que se abre este leque para, naturalmente, que a escola tem que sobreviver, não é? Tem os requisitos obrigatórios para a sua manutenção, de portas abertas, mas é isto que abre-se aqui o leque para todos nós sermos aquilo que realmente somos, não é? Ou possamos estar predispostos, predestinados. Ou temos opções. Sim, pelo menos temos opções. Ou temos opções, não é? Opções de escolha, que acho que é cada vez mais fundamental. Haver o respeito pelo próximo, que é algo que cada vez mais... É quase uma característica muito difícil de encontrar noutras pessoas, não é? O mundo está de tal forma, a sociedade está de tal maneira estruturada para retirar aos outros porque nós não temos, que faz com que a ganância realmente esteja num outro registro de malicioso, ou seja, a morte, o desejo da morte, são tudo atos de... Falta de empatia. Tudo isto, todo este estado de espírito negativo que só nos enfraquece. E isto é que é a fraqueza, digo que é a fraqueza interior, porque ter esses sentimentos para com outras pessoas é porque nós não somos realmente o suficiente para nós próprios, não é? E isto cada vez mais, ao longo do tempo, tem-me vindo mais do que olhar para fora, é de ser de dentro para fora e não de fora para dentro, não é? É fundamental. É quase clichê dizer isto, mas a verdade é esta mesmo. Ou seja, eu tiraria logo os dois momentos, as duas situações mais comprometedoras da humanidade, que é a fome e a guerra, era a primeira coisa que eu realmente terminaria logo de imediato. Muito bem. O que é que nunca se fartaria de comer? Strogonoff com arroz, de carne de galinha. Strogonoff de frango. É realmente o meu prato favorito. E a coisa que eu mais gosto de fazer realmente é isso. Strogonoff de frango é o que eu mais gosto de fazer. Curioso porquê? Porque eu vou contar um bocadinho a história. Isto é um bocado curioso, porque em 2012, pela primeira vez, tive uma casa, não um apartamento. Um casarão, com todas as condições necessárias, tudo fantástico. E na altura comprei a chamada Bimby, fantástica, como sempre fui bom de cozinhar, eu sempre gostei muito de cozinhar, e nota-se também pela minha fisionomia que gosto de comer, não é? Mas a verdade é que comprei uma Bimby e tudo por um motivo muito simples. Na altura que fazíamos concursos, sempre tive dois propósitos, poupar dinheiro e poupar tempo. Ou seja, duas estratégias bem montadas para conseguir, contra outros nos concursos, viajava muito para a Espanha, fiz muitos concursos, viajava de carro para a Espanha quase todos os meses para concursos, e a coisa que eu mais aprendi foi, bem, como é que eu posso fazer dois em um? Leva a Bimby comigo e arranjava, e no próprio quarto hotel fazia uma mini cozinha, uma mini kitchenette na própria casa de banho. Era sempre a estratégia, ou seja, arranjava uma mesa, daquelas de piquenique, levava comigo no carro e montava a mim uma estaminé de cozinha.
e a bimbi. Então, a comida que eu mais fiz durante esse período era o estrogonofe de frango, com arroz. Salve a publicidade, é um dos pratos que a bimbi é conhecida e fazer o estrogonofe. Mas foi por causa disso mesmo que eu fiquei realmente fã. Ou seja, comia aquilo, punha a fazer enquanto estudava. Ou seja, não perdia tempo a ter que ir aos restaurantes e poupava dinheiro porque ainda comia fora. Ou seja, na altura de... Quando nós, como disse e disse muito bem há pouco, ou seja, quando numa altura que se está a investir muito dinheiro, não é? Tem uns capitais, investimento de capitais enormíssimos para fazer concursos, pá, isto é sempre na hora dos milhares, não é na hora das centenas, às vezes dos milhares mesmo. Viagens aéreas, tudo isto tem um compromisso financeiro sem garantias, não é? Então, quando se posso poupar algum e se posso poupar o meu tempo de estudo, porque naqueles dias de concursos são dias de manhã à noite. Nós, quanto menos temos de tempo... de acordo com aquilo que disse. Sim, é de manhã à noite. É acordar, tocar, dormir, comer, dormir e voltar a repetir no dia seguinte. Ou seja, não há margem para estarmos a... Bem, agora tenho que ir almoçar, vou ao restaurante, vou esperar agora é 1 hora aqui. Não dá. Depois vou tomar um cafezinho. Eu vou tomar um cafezinho. Não dá. Há pessoas que, se calhar, não precisam de tempo de estudo. Há pessoas que precisam de menos tempo de estudo, mas eu sou um dos casos que preciso mesmo muitas horas para conseguir fazer o meu trabalho. E às vezes é muito complicado, porque quando viajo, mesmo para concertos simples, é complicado, porque se forem dias completos sem estudo, foi o que aconteceu na Sérvia, curiosamente, só no aeroporto de Frankfurt tive 7 horas e meia à espera para o próximo voo. Ou seja, tive que estudar no próprio aeroporto. Ou seja, estive lá num canto perdido. Exato. Lá no canto, perdido, escondido, para ninguém me ver, mas lá a estudar as minhas horas virado para a parede. Eu costumo sempre fazer isto, para não consigo ter pessoas à volta. Ou seja, tenho que estar virado para uma parede, quase como um ambiente estático, para conseguir concentrar-me e fazer o meu trabalho. Essencialmente este é o motivo de... Muito bem. Eu era para ter perguntado há bocadinho, mas depois desviámos para outro assunto. A guitarra que tem hoje, que é a sua guitarra, não é a mesma guitarra de sempre, não é? Portanto, já teve diferentes de guitarras, diferentes instrumentos. Este também, necessariamente, que também há um processo evolutivo no instrumento que utiliza, não é? Qual foi a guitarra que o mais marcou? Isto assumindo que, até por afinidade pessoal, também o meu filho também toca guitarra. Ok. E já percebi que há ali uma relação com o sim, instrumento, não é? Portanto, há necessariamente uma relação. Penso que, obviamente, necessariamente, ainda mais ao seu nível, seguramente. Esta é a sua melhor guitarra? A que tem atualmente? Primeiro dizer que é o artigo que nós passamos mais tempo com, não é? Ou seja, ainda para mais está diretamente conectado com o nosso... Ou seja, fisicamente, e nós temos que entender que a guitarra, neste caso o meu instrumento, é aquilo que faz, é o veículo para a minha expressão pessoal. Ou seja, não existe nada mais íntimo, não é, do que o meu instrumento musical, que é aquilo que me expresso, através através da música expresso a minha essência, não é? Por isso é que tem um artigo com um valor sentimental muito grande, não é? Naturalmente que houve aqui um processo transitório. Em 2012 tive um instrumento de altíssimo nível, tudo em virtude das necessidades que foram acontecendo. Já tinha um bom instrumento, tinha uma Paulinho Barnabé, por inerência das influências do meu professor Vítor Castro, também tinha uma, então também quis ter uma. Ou seja, eu segui os passos porque era a única referência que eu tinha. Claro que depois, com o processo de me envolver nos meios, fui aprimorando o meu gosto e fui encontrando outros caminhos. Hoje tenho um Magnata, como um instrumento australiano. Eu estive à espera de praticamente 3 anos para poder receber. Curiosamente, 3 anos. Isto não é nada. Ou seja, eu estou na iminência de receber um outro instrumento que foram precisos 9 anos de espera. Ou seja, 9 anos de espera. É outra dimensão, exato. Ou seja, não quer dizer que seja o melhor instrumento mas é outra tipologia não é? Ou seja, 9 anos de espera é quase algo... que a pessoa fica no esquecimento, que se perde pelo caminho, não é? Sim, quase que perde o valor de... se calhar ainda não preciso, mas espera, mas se calhar até espero mais um bocadinho. O que está a dizer, quando é que vai receber? Está previsto no próximo ano. Então quer dizer que essa decisão foi tomada há 9 anos atrás? Há 9 anos atrás, ou seja, quando fiz a minha reserva para a lista de espera, foi exatamente há 9 anos atrás. Podemos saber quanto é que custa um instrumento desses? É um instrumento na casa dos milhares lá para cima. Ou seja, na casa dos 5 dígitos. Ou seja, o atual instrumento que eu também já está nessa casa, mas um instrumento já na casa dos 5 dígitos. São instrumentos já que têm uma... As pessoas às vezes não têm noção, mas são instrumentos que levam, às vezes, 2 anos para serem construídos. Um simples instrumento leva 2 anos a ser construído. Ou seja, com madeiras com quase 200, 300, 400 anos.
entre a sua formação peça a peça. Aquilo é tudo talhado para Feito à mão, provavelmente, É, não é? tudo. Aquilo é o talhado para o rigor do rigor. Ou seja, aquilo, a nível de qualidade sonora, é um instrumento estupidamente completo. Não é? Uma Daman é um instrumento que estamos no registro do melhor da nossa especialidade. Eu tenho um instrumento mesmo muito bom, que, curioso, é muito bom para tocar com orquestra. Como tem fibra de carbono na sua composição, ou seja, bem. o som que a forma como a ondulação, agora falando da introdução técnica, não é? A ondulação do som não é regular. Ou seja, o som que emite expande-se na sua transição E isso é espacial. intencional? É É intencional na intencional, construção do porque na instrumento? construção tem uma aba de violoncelo atrás, parece um violoncelo porque é arqueado, com o objeto de pressionar o som a Muito bem. expandir-se para espacialmente. Ou seja, tocando, imagine-se numa sala média, os menores lugares não são os primeiros, são os que estão lá atrás. Curioso. A sua qualidade sonora é exatamente, tem a ver com esta perspectiva de expansão expansiva. Ou seja, um instrumento Bom, que tem... estamos necessariamente a caminhar para o final. Já ultrapassámos aquilo que tínhamos falado no Muito início, bem. mas cá está tão interessante e seguramente vão ficar muitas coisas para dizer. Onde é que ainda não tocou que quer vir a tocar? Eu irei tocar, que é diferente. Ou seja, eu irei tocar Muito porque bem. esta viagem vai lá passar. Um dos lugares míticos que está previsto na minha passagem chama-se o Carnegie Hall, Nova York. bem. Ou seja, uma das salas mais importantes a nível mundial. Algumas delas já as toquei, no entretanto já se passou. Mas as salas, para mim, têm mais a ver com a historicidade. Não é? Ao longo do tempo, começamos a ter mais experiências das pessoas que nos cruzamos com. E isso, É isso que traz? que mais me marca. Já nem são tantos os lugares, são as pessoas com quem a gente se cruza com. E tem sido um felizardo, porque ao longo dos anos, aquilo que um dia ambicionava se começa a concretizar. E eu sou um rapaz de realmente muita fé e que vejo os sonhos a começarem-se a concretizar de certa parte. Tive o azar deste concerto que é publicamente foi divulgado, ou seja, o concerto que eu tinha aqui com a Sinfonia tende a fazer agora um ano que tive uma situação de saúde súbita que me impossibilitou de fazer esse concerto. É talvez o concerto mais ambicionado de todos eles. Há outros que realmente ficaram marcados pelos lugares, pela envolvência e a historicidade que têm mas tocar cá em casa com a nossa família por perto, este concerto, para quem não sabe, era o concerto de estreia nos Açores do concerto mais importante na especialidade, que chama-se o Concerto de Aranjuez, o concerto do Joaquim Rodrigo, que é, curiosamente, o concerto que eu irei dar a volta ao mundo com, ou seja, o concerto mais importante que nós temos da especialidade, fora outros concertos que também irei tocar, que têm a ver com a questão das inderências da pentologia à volta do mundo, mas este concerto de Aranjuez é realmente que será, acho que dificilmente poderá ser de outra forma. Fazer a estreia nos Açores, um concerto que tem quase 100 anos, é algo assim fora de comum, não é? Ou seja, certamente estes lugares que poderei ainda passar, talvez o Carnegie Hall seja talvez o caso mais... Talvez seja o lugar que talvez... Mas não está assim tão longínquo. E é curioso que à medida que o tempo vai passando, cada vez me vou mais sentindo que aquilo que era inalcançável há 20 anos atrás está-se a chegar ao momento de acontecer, não é? Talvez estou mais rigoroso, o mais importante, para mim, mais importante é talvez a qualidade do meu serviço. Isso sim é que é o ponto de partida para chegar a esses sítios, não é? E vamos a tal questão do porquê, não é? Ou seja, se tocar bem ou se fizer realmente bem o meu trabalho, as oportunidades vão chegar mais tarde, não é? Ou seja, e não Mais tanto uma vez aplica-se a qualquer coisa, não é? não é o Obviamente. protagonismo de, olha, as conhecidas, famosas. É mais a forma como se nos impomos. Talvez até inclusive é amor próprio, que é nós sabermos que devemos ser melhores do que realmente somos, não é? Eu acho que é mais uma questão interior, de pessoal, de investimento. É um conceito interessante. É um conceito, é mais a questão para dentro e não para fora, não é? Ou seja, eu acho que vejo mais a situação por aí, entre de fazer acontecer, mas não o resultado da empreendência do investimento para connosco Qual é a próprios. sua não é? peça preferida? Qual é aquela que... Sem dúvida, Snowdrop é a peça que realmente explodiu. Vasiliev, ou seja, foi a obra que eu toquei e continuo a tocar, curioso. Snowdrop. Snowdrop é a obra que vem do Three Force Paintings, do Vasiliev, ou seja, foi a obra que me fez conhecido, a obra famosa que toquei na televisão, ou seja, tudo aqui, esta música disputável, à volta dessa peça. é à volta dessa peça. É a música perfeita, o timing certo, a emoção certa. Curioso que é
tudo que é muito emotivo, eu sou muito expressivo, então tudo se encaixa bem com a questão de emoção, não é? Tudo bem que funciona nos outros registros, mas a questão de parte emotiva são peças que se encaixam na perfeição para o meu perfil. E esta obra é exatamente exímia para esse aspecto. Muito bem. Você tem alguma referência mundial no seu ramo? Alguém para quem você olhe e diga... Já falámos, aliás, começámos a falar nos pares e tal, e aqueles com quem você já teve a oportunidade de estar e de partilhar palcos. Há alguém? Você tem alguma referência? Pode não ter, estou só a colocar. Eu acho que a maior referência que eu tenho é o miúdo de há 20 anos que acreditou sempre em si. Esta é a minha maior referência. É a pessoa que eu era há 20 anos atrás. E que se não fosse o que era, se calhar não tinha. Porque essa é a minha maior referência, porque é sempre a memória de que mantive-me sempre linear na fé e na fome. E esta é a minha maior referência, é aquela... Mais do que... É tal questão, é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, não é? Esta é a minha maior referência, é realmente o miúdo de há 20 anos atrás. Esta é a minha maior referência. Tenho que lhe perguntar, acha que daqui a 20 anos vai olhar para trás e dizer o mesmo deste miúdo de agora? Deste homem de agora? Há bocadinho disse-me que o caminho ainda está para ser feito, não é? Ainda está a ser feito. Eu acho que isto... Apesar de ter falado isto realmente é daqueles momentos que nós falamos da força interior, não é? O meu maior objetivo é um dia, quando morrer na cama que estou para morrer, ser orgulhoso pelo caminho que realmente fiz. E ter deixado um legado com o bom nome da minha família. Muito bem. Este é o meu maior objetivo. Faça o que fizer neste caminho, se chegar esse dia e realmente sentir que o meu objetivo está concretizado, acho que é o maior propósito que eu tenho nesta vida. Eu gostava mesmo muito de acabar com este momento, mas tem mais uma coisa e é realmente a última coisa que lhe vou pedir. Eu gosto sempre nas diferentes pessoas com quem converso, de pedir para deixarem uma mensagem às pessoas que de alguma maneira possam se identificar, possam ligar àquilo que o Ruben faz, àquilo que o Ruben é. Uma mensagem para aqueles que ou que estão a pensar ou que estão a começar a trilhar este caminho da música, da guitarra, da música erudita, em particular da guitarra. O que é que diria a um miúdo, a um grupo de miúdos, a um miúdo que diga, pá, se calhar isto era uma coisa fixe? Eu acho que, no geral, há uma frase célebre que eu aplico sempre a mim, que é: nunca seja um dos seus sonhos, porque se hoje eu estou aqui, é porque nunca desisti dos meus. E esta é a frase que eu mantenho como lema de esperança. Aliás, o meu primeiro álbum é exatamente este, e contextualizando a pergunta, eu não querendo fugir à pergunta, o Lift Up Your Eyes é o nome do primeiro álbum, é a peça escolhida que dá título, porque o Lift Up Your Eyes quer dizer olhar ao céu, não é? A esperança de que o céu realmente é o limite. E a verdade é que a nova geração tem todas as ferramentas desde que haja disciplina e muito foco. Disciplina e foco. É fundamental, são duas características obrigatórias para o sucesso profissional e sucesso na vida. Muito bem. Mais do que a maturidade para entender a capacidade emocional, a gestabilidade emocional, mas quando existe foco e disciplina, tudo se permite, não é? Esta questão do bom fundo vem-se com encaminhamento e com propósito, não é? E é aqui que o foco e a disciplina é fundamental nestas áreas dessas disciplinas que são muito manuais, são muito na sua essência manual, essencialmente isso. E é isso que é a minha capacitação. Acho que a nova geração, se tiver esta preponderância à dor, a resiliência à dor, a honestidade do porquê, a transparência do porquê, e tiver a disciplina do foco, o sucesso é garantido. É garantido, é inevitável. Não há ninguém que consiga trabalhar todo o dia. É muito difícil bater alguém que trabalhe todo o dia. É muito difícil bater alguém que esteja totalmente focado em vencer. E vencer não é para destruir os outros. É provar-se a si próprio que é melhor do que realmente acha que é. E isto é que é o lema que eu levo, que é não desistir dos sonhos, porque eu estou aqui realmente os concretizei, não é? E com isto deixo essa mensagem de esperança que realmente... E acho que isso tem sido a minha forma de estar, esta autenticidade de dar realmente aos outros o que é que eu não tive, e esse é o meu objetivo de cá voltar. E se calhar, resumindo esta entrevista, é exatamente isto, que é: estou de volta
para dar aos outros. E estou de volta para poder partilhar com os outros. Porque este estado de espírito que se vive na sociedade, a esperança de que realmente existem pessoas boas, começa por, talvez, não esperar dos outros, mas nós sermos realmente pessoas boas para com os outros. Aliás, se todos fôssemos bons para... para connosco e para os outros, não havia essa necessidade de nos estarmos a sobrepor uns aos outros. Porque isto, no final de contas, é um estado de espírito de muita fraqueza interior. Não é? Isto é o manifesto de forma silenciosa, esse é o manifesto. Então, mesmo para terminarmos, reforçamos, porque eu também partilho desse sentimento, reforçamos a esperança e o levantar os olhos para cima da humanidade e tudo aquilo que nos rodeia. Sem dúvida. Aliás, eu acho que isso é o estado mais alto que se pode viver, não é? Ou seja, esta autenticidade com propósito, essencialmente esse estado de esperança, que a cultura realmente pode ser transformadora a todos os níveis, para todos nós. Essencialmente é isso que eu acredito e que defendo também. Muito bem, Ruben. Foi um gosto. Foi um enorme gosto, é que finalmente conseguimos ter esta conversa. Agradeço-lhe imenso, não só o ter estado aqui, mas também a maneira como contribuiu, como se expôs também, de alguma maneira, a isto aqui e tudo aquilo que trouxe a esta conversa, que realmente foi fantástico. Seguramente ficaríamos aqui mais 3 horas ou 4, não é? Provavelmente mais 3 horas, porque houve realmente várias coisas que tínhamos pensado e que não conversámos, se calhar numa outra oportunidade, de maneira que, Ruben, muitos parabéns pela sua excepcionalíssima carreira. Muito desejo de que tudo aquilo que ainda tem para fazer se venha a concretizar da maneira que você espera que venha, e espero bem que nos voltemos a encontrar numa próxima oportunidade para reforçarmos a conversa. Ficamos, obviamente, atentos ao caminho da volta ao mundo em 80 dias. Será, obviamente, seguramente algo... Um momento alto desta pentologia, certamente será Exatamente, passar por aí. portanto, ficamos a aguardar informação sobre isso para, de alguma maneira, podermos acompanhar. Se calhar não podemos acompanhar o Ruben na volta ao mundo fisicamente, porque seria muito interessante fazer essa... A viagem vai ser documentada, para que fique bem claro, vai ser documentada. Aliás, isto já foi meramente falado, não ao pequeno detalhe, mas há uma grande entidade que vai-se fazer um documentário completo. Ou seja, desde o pré, durante e pós a viagem, porque isto realmente é algo histórico, aliás, que para ficar bem escrutinado. É a primeira vez em toda a história que existe um projeto desta magnitude, onde se junta a arte performativa com projetos multidisciplinares. Não existe nada na história, nem tão pouco, nem em Portugal. É a primeira vez em toda a história quase mundial que existe algo do género, em que se associa várias disciplinas, e uma delas já foi descortinada. Estou envolvido neste momento vou ter um protótipo biomédico que fará a ligação de GPS por satélite, ou seja, vou ter um dispositivo na minha perna interna. Saberá sempre onde é que vai documentar o meu trajeto, toda a viagem, como forma comprovativa que realmente é a volta ao mundo. A outra parte tem que ver com o facto da minha cadeira de concerto tornar-se memorabilia de museu, como prova viva. Que vai acompanhá-lo ao longo de toda a digressão. Aquela cadeira de concerto que eu tenho agora, para quem não sabe, eu levo a minha cadeira de concerto para os meus concertos, ou seja, é desmontada. É aquela cadeira. Porque há consistência de altura e largura. Muito bem, olha, curioso. Curioso, é como os sapatos também são iguais. Eu tenho um par de botas que eu uso já há 10 anos que só fazem concertos, não fazem literalmente mais nada. Ou seja, aquela consistência... E isso é importante. É esse pequeno detalhe que falta, porque eu tinha muitos problemas com a altura das cadeiras, com o conforto. As pessoas não sabem que o momento de performance é um momento desconfortante. Ou seja, a pessoa está no seu extremo de ansiedade, não é? De fazer o seu trabalho na sua melhor performance. Ter as condições que aconcheguem ou que permitam aconchegar um pouco este momento desconfortante. Sim, pelo menos que não sejam comprometedores, ou obstáculo, não é? Exatamente. Ou seja, lembro perfeitamente, e agora só aqui um pequeno detalhe, já que estamos a terminar a entrevista, um dos concursos, ter que comprar uma cadeira no destino e deixá-la... Foi só para aquele momento, ou seja, comprei uma cadeira só para aquele momento e ficou lá, perdido. Ou seja, só para tocar num concurso, porque
era comprometedor, ou seja, fazer uma Podia viagem... condicionar. Completamente. E depois é uma questão, eu acho que às vezes nem é a questão física, é a questão psicológica que provoca ou seja, o desconforto, não ficamos desconfortáveis, estamos a pensar numa coisa que não é suposto estar a pensar, não é? Que é estar sentado, o ato de estar sentado. Sim, não é? se o sapato estiver acordado, a minha mente está obviamente preocupada com aquilo e desvia, obviamente, o O foco da atenção pode ser tão daquilo. básico quanto isso. É nem que seja o questão do estado psicológico. Nós estávamos a acabar, mas agora, que mais? Que mais pormenores? Bem, temos mesmo que acabar, mas os sapatos, a cadeira, que mais é que tem que ser spot on? A nível daquilo que é seu, que leva Olha, eu gosto muito de erva mate. Ou seja, a erva mate, para quem não sabe, é o chá mais exímio para despertar a sonolência. Os argentinos bem o conhecem. A erva mate é nada compromete, não existe nada negativo sobre aquilo. A erva mate é uma das coisas que eu utilizo, uma coisa que talvez tenha uns 5 ou 6 anos para cá, que só bebo erva mate, ou seja, mesmo no meu dia-a-dia consumo muito erva mate. Por isso é que eu sou um grande amante de chá, gosto muito de chá coreano, ou seja, sou um grande fã do chá coreano. Preciso comer chocolates, porque tem que ser Snicker, não pode ser outra marca, tem que ser o Snicker, um dos pequenos Isso aí detalhes. já não será um... não. Não, porque o Snicker especificamente tem tem um gosto diferente dos outros que são imitação. Mas é verdade. É isso o que eu digo, uma pessoa quando está numa situação de desconforto, qualquer situação que saia fora daquele pequeno sem ritual... ser esse nível, isso acontece, obviamente, não é? Ou seja, o Snicker e as bananas, ou seja, o potássio é uma das coisas fundamentais para o bom funcionamento cognitivo. Precisamente este é o ritual. Naturalmente que há outros pequenos detalhes, desde de lixas, para as unhas, essencialmente as unhas são polidas num certo registro. Eu já chegou a um ponto que não consigo polir no próprio dia, já tenho que começar a polir no dia anterior, ou seja, o nível de registro que eu estou uma certa forma. Por exemplo, um dos pequenos detalhes, eu tenho que trocar as minhas unhas, porque eu uso unhas aplicadas, ou seja, troco as minhas unhas com 8 dias, não é 8, nem 7, nem 6, são 8 dias, exatamente 8 dias antes, tenho que as trocar, porque são necessários 5 dias para elas estarem na sua versão mais pura, ou seja, para elas estarem no ponto certo de tamanho e de formatura e de curva, ou seja, 8 dias antes já sei que tenho que fazer isto. Estou impressionado com o rigor. E as cordas igual, coisas, ou seja, eu troco, imagino, se souber que vou para um lugar frio, tenho que trocar as cordas com 3 dias antes. E geralmente eu acabo o dia de estudo e na véspera, ou seja, as 3 cordas mais dos baixos, eu troco na véspera. Mas já sei que tenho que saber as horas que vou estar no dia seguinte. Não pode ultrapassar 5 horas de estudo. número de horas que... Porque senão vai gastar as cordas e o brilho das cordas perde-se porque fica perdido no momento do concerto. Ou seja, a minha transpiração com os nervos tem uma acidez diferente, ou seja, consome as cordas no espaço de horas. Se for um lugar quente, não tem tanto problemática, porque não seca, mas se for um lugar frio, seca. E por secando, começa a ganhar ferrugem. Ou seja, tem um certo de pequenos detalhes aqui, em que eu já sei... Resumindo, é muito para além de que sentar numa cadeira e tocar na muito viola. para além. Ou seja, ninguém imagina um concerto, o rigor que tem na sua preparação, no espaço, no programa, no seu marketing. Eu tenho que trabalhar o meu concerto sempre com um mês de antecedência. Não faço concertos, já aconteceu fazê-los, mas no mínimo 60 dias antes tem que estar fechado todos os detalhes. Ou seja, sei exatamente o dia, como é que vai ser. Ou seja, a minha viagem tem que estar fechada, a minha estadia tem que estar fechada, porque no último mês eu só estudo de manhã à noite, não faço absolutamente mais nada. E a promoção do concerto. Sim, para não estar preocupado Não, com essas coisas, a última semana, mesmo entrevistas, toda a gente sabe, ou pelo menos as pessoas que se cruzam comigo no meio, a véspera de concerto, eu não falo com ninguém. Está fora de questão. Porque a véspera de concerto é o dia mais importante do concerto. Não é o concerto, o dia do concerto não é o mais importante. É a véspera do concerto, porque nós vemos todos os pequenos detalhes, aprimoramos todos os pequenos detalhes, e o concerto em si é o resultado de um trabalho prévio. Ou seja, por isso é que as pessoas às vezes não entendem por que razão é que nós temos que ter um cativo sobre o concerto. Não é? Isto agora falando aqui na parte técnica dos regulamentos, dos contratos e afins, nós temos que ter um cativo, porque o nosso trabalho no dia de concerto, imagine-se que aconteça alguma coisa, como é que nós sobrevivemos sobre 2 meses de trabalho? Não é? Ou seja, o nosso trabalho está prévio. O concerto é o produto final. Exatamente. É a última percentualidade. Acaba por ser um pacote de um processo que vai muito para além do concerto. Do concerto, não é? Ou seja, nem imaginam que um concerto de 1 hora, o que está aqui por detrás para aquele momento, não é? Porque há um investimento pessoal brutalíssimo. Não é? Um concerto com orquestra, eu posso dizer abertamente, é mais de 1 ano de trabalho.
Não, é porque cá está. Já estamos quase com 2 horas de conversa. Temos que acabar. Qual é a sua rotina no dia de concerto? No dia de concertos, geralmente, se for um concerto às 9h30 da noite, eu já começo a acordar mais tarde. Ou seja, nesse dia acordo por volta das 9 da manhã, faço a minha técnica pura, que é exercícios no instrumento, antes que é do pequeno almoço. Ou seja, não tomo pequeno almoço. Ou seja, tomo o meu café, mas o instrumento tem que estar vazio para não ter sonolência. Isso é importante dizer. Ou seja, eu já sei como funciona o meu sistema nervoso, então o café é de manhã, mas não posso comer. Ou seja, tenho que estar o estômago vazio para fazer a minha técnica. Porque aquilo realmente é um estado... É a primeira aproximação ao instrumento. Tem que ser... Não pode haver muitos erros. E isso é um padrão. É obrigatório. É obrigatório. Ou seja, faço talvez a minha 1h30 da manhã, pequeno almoço, estudar outra vez até por volta de 12h30, almoço, e depois aí, a partir daí, a preparação do concerto. E um dos rituais obrigatórios é passar a camisa, que eu gosto de passar a camisa, que é um momento meditativo. Preparo a minha mala. Geralmente gosto de estar no espaço com o mínimo de 5 a 6 horas antes do concerto. Ou seja, quando já lá estou um concerto às 9h30, gosto de estar lá por volta das 2 da tarde. 2h30, 3, estou lá. E fica lá? E fico lá. Já não saio de lá. Levo tudo, tenho o meu jantar, já tenho tudo no destino. Ou seja, já... É sempre este o meu ritual agora do dia de concerto, não é? Ou seja, é tudo preparado no dia anterior, no dia que passa a camisa, porque gosto que ela esteja impecável, porque as pessoas não podem não pensar, mas o facto de se estar confiante na vestimenta que nós vestimos... Sim. Mais uma vez, é o ponto de partida para uma performance... Qualquer coisa que possa desviar o foco, obviamente que... É o ponto de partida para, não é? Ou seja, o sentir-nos bem connosco próprios, que é tendo sempre para fora, não é? O manifesto revela-se, não é? E a música também transparece isso. É um ato performativo. A música é apenas uma das componentes, não é? Todo o cenário, toda a preparação, todo o ritual, não é? Uma das coisas que eu consumo no meu camarim é as tonalidades de frequência que estimulam o cérebro. Okay. Ou seja, não uso produtos para estimular-me, mas uso frequências auditivas para estimular o meu cérebro. Porque os neuroreceptores têm a ver com o estímulo, quer seja de consumo ou auditivo. Tem vários estímulos, nós temos vários estímulos. Então o consumo que eu tenho, há várias frequências. Ativa, ajuda a ativar. Ativa, ou seja, o meu modelo, durante 2, 3 horas estou apenas com fones a visualizar-me. Para acabarmos, a rotina após o concerto. Após o concerto. Ou já não há rotina aí? Não depende da rotina, porque há várias atividades que ficam pendentes por causa de um mês de estudo intenso, não é? Se houver concertos, tem que dar seguimento ao concerto. Naturalmente que agora tenho outras responsabilidades familiares também, não é? Tenho outras frentes que tenho que me dedicar mas a verdade é que o pós-concerto nunca vejo a gravação com o mínimo de 5 dias, ou seja, para não haver a influência de um estado de espírito como eu senti no dia de concerto. Gosto sempre de ter a mente fresca para ver o concerto. Portanto, o pós-concerto talvez pode não ser... Mas eu também sou um rapaz que no momento que se concretiza, ou que está-se quase a concretizar, já não tem o impacto que devia ter como tive o entusiasmo do caminho. Sim, exatamente. Porque eu sou um rapaz do caminho e não do resultado. Ou seja, quando se começa a aproximar o momento, já não tem tanto interesse como teve no momento que aproximamos para chegar ao concerto ou ao momento do produto final. Muito bem. Muito bem. Ruben, mais uma vez, foi excelente. Ainda bem que finalmente tivemos esta oportunidade. Nada acontece por acaso. Há bocadinho à tarde, quando estava aqui a preparar isto, estava aqui a pensar, por alguma razão, se calhar passámos 2, 3, 4, 5 anos a pensar nesta conversa. Se calhar mais até, há tanto tempo que foi. E estava eu a pensar, já agora, partilho isto também, estava eu a pensar para mim, isto acontece agora, o facto é que o Ruben, com quem eu vou conversar agora, não é o Ruben de há 5 anos atrás. Exato. Pode ser uma vantagem, pode ser mais interessante até apanhá-lo agora e não há 5 anos atrás. Como espero que daqui a 5 anos possamos ter a oportunidade de conversar. Ou até antes, não é? Ou até quem sabe antes, não é? Eventualmente, não é? Esperemos que sim. Muito obrigado. Portanto, vou reforçar. Parabéns. Corra sempre tudo bem consigo. Continue a partilhar connosco e, obviamente, a fazer-nos chegar a informação e, acima de tudo, a dar os prazeres que é ouvi-lo tocar sempre que possível e ainda mais agora, vendo esta proximidade geográfica, pode ser que isso aconteça com mais frequência. Muito obrigado.
e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado também. Foi mais aqui um aqui entre nós. Prometemos, como é habitual, voltar com outros convidados de interesse. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Audio Jungle.